Alô, varandeiros! Para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, no Varanda Cast, um grande abraço para todos vocês. Episódio especial desta quinta-feira. Hoje o convidado é um convidado, olha, mais um convidado ilustre do Varanda Futebol Debate. Tenho o prazer de receber Ricardo Agostinho, aqui na varanda mais famosa do Brasil, no Varanda Cast. Ricardo, obrigado pela presença aqui no Varanda Cast. Um prazer enorme ter você aqui. Quero te agradecer por ter aceito o convite. E vamos resenhar muito, vamos falar sobre o Santos Futebol Clube. Tá tudo bem contigo? Prazer Marcão, ter você aqui no Varanda Cast. Marcão, um prazer enorme estar com você. Um prazer enorme estar com essa turma toda do Varanda. Sinto saudade do Russo, todo mundo aqui. Você tem uma equipe maravilhosa, a Varandete. E é claro, todo o público santista, todo torcedor do Santos, que você hoje está capitaneando isso com uma força gigante, até pelo seu esforço e trabalho teu e da tua equipe. Falar do Santos é sempre uma paixão, né? Por menos que a gente queira estar envolvido, por menos que a gente queira estar ali, não dá. A gente vencia o jogo contra o Red Bull aí ontem, não estava querendo deixar, etc. Falei, não, quer saber uma coisa? Vamos assistir. Minha mulher queria ir pro jogo, entendeu? Eu falei, não é para tanto. Eu falei, calma que não é para tanto. Eu falei, vamos assistir, vamos curtir, porque a gente não consegue deixar de falar de Santos. É sempre bom, e principalmente com pessoas como você, que esclarecidas, que entendem e conhecem o clube, então agrega muito e passa uma informação segura para o telespectador, para o ouvinte, para todo mundo que está assistindo você. Pô, que legal, o Ricardo Agostinho aqui com a gente no Varanda Cast. Eu estive lá ontem em Bragança Paulista. Olha, como evento foi legal, viu, Ricardo? Sim. Como evento foi legal e é sempre bom ver um bom futebol. E vimos de um lado, né? Vimos o Leipzig realmente mostrando o quanto tá realmente cada vez mais gritante a diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. O Leipzig foi 7º colocado da Bundesliga, o Santos 19º atualmente, né? Mas a gente sabe que o Santos tem capacidade e elenco para estar numa posição melhor no Campeonato Brasileiro. Agora, você acompanhou o jogo ontem, Ricardo? Acompanhei. Que diferença gritante, né? Tirou o pé o Leipzig, na sua opinião? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que para eles era mais festa mesmo, eu acho que eles sentiram isso. Diferente daquele Barcelona, dos 8-0, que não queria saber de brincadeira, eu achei que eles foram bem mais low profile. A festa foi legal, acho que a torcida também curtiu, entendeu, né? E eu acho que o resultado ficou ok. 3-1 num jogo desse aí faz sentido. Assim, nós estávamos conversando, eu acabei de voltar da Argentina, e assim, o pessoal lá está muito preocupado como é que vai ser a diferença no Mundial. Porque você imagina, os times lá, o Boca estava sem técnico até esses dias. Pegou lá o técnico do São Lourenço. O River foi eliminado por um clube pequeno, né, um Platense. Então, assim, eles estão muito preocupados como vai ser o desempenho deles com os times europeus. A conversa lá é clara. Por mais, e você sabe que a Argentina é muito fanista com futebol, né? Mas a conversa é essa, vai disputar a primeira fase e volta. Porque realmente a diferença com os times europeus é gritante. Pra gente, eu acho que assim, o Red Bull aqui dificilmente não estaria na ponta de tabela. Tá? Nenhuma dúvida. Para mim, ele joga mais que o Flamengo, que Palmeiras. Eu falei, jogou tranquilo. Mas jogou tranquilo. A diferença é muito grande. Quem jogou o tal do Xavi Simons lá, impressionante, né? O camisa número 10, né? Sim, sim. Quem foi para ver o Neymar viu o Simons, né? Apesar que eu acho que assim, dentro da possibilidade do Neymar, até que ele foi bem. Eu acho que dentro daquilo que eu acho que achei que ele se preservou, também, viu, Agostinho? Então, também foi um jogo que ninguém chega junto, né? Tivemos duas ou três ali só encostadas de leve, ninguém chega para matar porque não tem necessidade, né? Então eu acho que ele... Mas é óbvio, eu acho que ele tem que se poupar porque... Domingo é um jogo que acho que a torcida vai estar muito mais em cima, e ele também, eu acho que a cabeça dele deve estar pesada com essa história toda de renovar, qual é o melhor caminho a seguir para ele como profissional. Acho que embute também a questão do amor pelo clube, que por mais que alguém queira dizer que não, acho que a gente sabe que tem. Ele podia ter escolhido, optado em ficar em outro clube e ficar 5, 6 meses sem jogar. Eu acho que ele teria essa porta aberta em qualquer outro clube do Brasil. E ele preferiu voltar para casa dele. Está jogando, eu acho que não está na condição ideal, está longe dela, obviamente, não conseguiu chegar nela em momento algum. E eu acho, inclusive, que se ele for um pouquinho mais tranquilo, aproveitar essa parada agora do Mundial, 1 mês ou 2, eu acho que vai melhorar bem para ele. E se ele ficar no Santos, que eu espero que ele fique, é a minha opinião pessoal, espero que ele fique, eu acho que no segundo semestre ele vai agregar muito. Mas eu acho que, assim, para a gente ter fé nele mesmo só ano que vem, né? Você acredita que ontem tivemos uma overdose de declarações sobre a renovação do Neymar, né? Aliás...
qualquer profissional de imprensa que vai perguntar alguma coisa para o Neymar pergunta sobre a renovação. Foi o assunto do momento. Foi até algo que o Neymar pai disse, né? Pô, acabou o jogo contra o CRB, ao invés de perguntar sobre o jogo, perguntaram sobre a renovação e não era o momento ali. Agora, diante de tudo que foi falado ontem, pelo Neymar Júnior, pelo Neymar pai, você acredita que o Neymar renova com o Santos Futebol Clube? Essa conta fecha, Agostinho? Você acredita que... a gente falava um pouquinho fora do ar sobre isso, né? Esses valores que foram divulgados, o salário do Neymar ali, compondo 21 milhões de reais por mês, em termos de valor fixo que o Santos paga, mais variáveis. Se paga esse valor, você acredita que vale a pena manter o Neymar por mais tempo no Santos? É viável? Então vamos começar pelo fim. Eu acho que é viável se ele conseguir entregar. Eu acho que assim, ele tem trazido muito dinheiro para o clube. Isso está muito claro. Ele tem trazido a visibilidade. Quando ele chegou, o Santos estourou nas redes sociais. Se o clube não sabe explorar isso, aí a culpa não é dele nem do pai dele. Tá? Eu não estou aqui para defender pai de Neymar nunca. Porém, a gente tem que ser justo. Eles têm um nome e uma marca muito forte. Ontem mesmo eu estava lendo um material de um site, aquele Máquina de Esporte, né? Isso. Não sei se você chegou a receber. Se não recebeu, eu vou mandar para você. Falando justamente do reposicionamento da marca Neymar no Brasil, já falando do futuro. Essa história de Kings League e tal. Eu, por exemplo, sempre achei aquele negócio uma bobeira. Mas, assim, é minha opinião. Mas, assim... eu entendo, porque ali ele está pegando um público que nem é tanto do futebol. Então, assim, o nome dele continua em voga em tantos lugares que ele não entrava mais. Porque, querendo ou não, para a gente ele é menino. Mas ele já não é mais. Ele já é velho para o mercado de hoje, né? 33 anos, né? O mercado hoje consome muito rápido, ele já é velho. E a garotada voltou a entender quem é o Neymar e descobrir aquela coisa de felicidade, de sorriso dele e tal. Então, é muito interessante. Então, assim, dá para ver que ele consegue fazer dinheiro. Eu acho que o Santos, se não tivesse trazido o Neymar, teria sido muito apagado no Paulista, como acabou sendo precocemente eliminado. Eu acho que dá para chegar na final, mas tudo bem, é um jogo só, etc. Mas fez um papel digno e eu acho que ele faz parte desse processo, muito, né? Trazer torcida, trazer novos torcedores. Eu tenho um funcionário meu lá que é corintiano, a família inteira é corintiana, a filhinha dele de 5 anos falou que é santista. Entendeu? Ele, mas ela nem vê jogo. Ela vê lá coisa de menina e a Santista foi na loja outro dia, deu um chaveiro do Santos para ela, ficou toda feliz. Olha que coisa linda. Entendeu? Por quê? É por causa do Neymar. Entendeu? Como era antes, como era naquela época de 2010, 2011. Então, eu acho assim, o Santos sem ele não teria trazido nada. Se ele traz 10 e desses 10, 2,5 do Santos e 7,5 dele, eu acho que para quem não tinha nada, 2,5 ajuda. Então, eu acho que faz sentido. Agora, se ele... São 2 pontos mais que a gente tem que explorar. Se ele conseguisse entrar em forma, como não conseguiu nesse período, teria sido muito melhor. Não é? Porque aí o que acaba acontecendo é que a mídia tem que explorar ele a full e aí começa a falar de saída, começa a falar de carnaval e etc. Não foi convocado para a seleção. Pô, o Ancelotti vai convocar, o cara está sem jogar, vai fazer o que na seleção? Entendeu? Não tem o mínimo, né? Se fosse um treinamento lá fechado, ok, mas não é. Então, assim, a imprensa explora muito. Se ele estivesse em campo, talvez explorasse de uma outra forma. Então, seria mais interessante para todo mundo. Mas ele traz, engaja, o torcedor tem o que discutir. O torcedor do Santos, se não tivesse o Neymar para falar, ia falar do quê? Do Tassiano? Não tem ninguém, né? Porque o que a gente tem para falar do Tassiano é que custou 4, 5 vezes mais do que vale e joga 4, 5 vezes menos do que a gente imaginava. O problema não é o Neymar, né? Não, o problema é o resto. O problema é o Tassiano, o problema é o David Washington, o problema é o Tiquinho, o problema é o Furt. Impressionante o Furt ganhar o que ganha, sem jogar, sem nem... R$1.380.000, né? Quer dizer, sabe, ali já tinha Galo no negócio, que estava aqui no começo da gestão. A gestão do Rueda e do Marcelo estão intimamente ligadas em todos os aspectos, todo mundo sabe disso, a não ser quem não tem informação nenhuma do Santos. Então, assim, são coisas que a gente já vem, a negociação do Patrick, né? Trazer o Veron, sinceramente, com o tamanho que ele está. Então, vamos lá, você, se a gente... Você um pouco mais do que eu. Talvez eu acho que eu entre em forma primeiro. Mas assim, se a gente treinar com afinco, com a vontade que a gente tem, com o amor que a gente tem pelo clube... E com R$500.000 na conta, eu acho que a gente chega. Cara, com 500 mil a gente come grama, né? Assim, pro cara estar ali e tal. Então, existem algumas negociações que a gente não entende, né? E aí fica muito claro que um jogador hoje, um jogador em boa qualidade, para jogar no Santos, ele quer ganhar mais. Porque ele sabe a bagunça que tá. Então, isso pesa também. É o caso da história do Zé Rafael. O Zé Rafael, quis ir pro Bahia, não quis ir pro Santos, quis ir pro Palmeiras. Prefere ser reserva no Palmeiras do que pro Santos, porque ele é um cara que ele acha que ele tem que para entregar ainda. E eu também acho que ele tem futebol para entregar.
Né? Eu acho que ele, o Rolês, tem alguns jogadores que tem. Agora, ele prefere ganhar, para ficar no Santos, é melhor ele ganhar mais, na cabeça dele. E assim, você parando para olhar de fora, não como santista, você entende. Porque fala, pô, eu vou para um clube desorganizado, sem perspectiva, entendeu? Quer dizer, o presidente é ausente, o antigo era ausente, o atual é ausente. O que eu estou fazendo aqui? Vou ter que blindagem que eu tenho? Porque o torcedor não vai cobrar o presidente, o torcedor vai cobrar ele. Entendeu? Então, faz sentido. Então, para o Neymar continuar, e aí a gente chega na primeira pergunta tua, para o Neymar continuar, ele precisa ter credibilidade no clube. Eu acho que quando ele chegou, ele tinha credibilidade por conhecer o Marcelo há muito tempo, por acreditar num projeto. Eu acho que ele veio de peito aberto. E a realidade não foi essa. Eu acho que nunca passou na cabeça dele, jogando ou não jogando, que ele estaria num clube que estaria em 19º. Tá? E aí ele viu alguns parceiros lá, vários jogadores a gente já viu ele se estressando no Paulista, zagueiro errando bolas bizonha, que era zagueiro que não... Tá rolando hoje um vídeo lá que o Tassiano devolve uma bola e ele olha pro Tassiano e fala, Tassiano, pelo amor de Deus, cara. Não sei se foi isso que ele falou, acho que ele falou outra coisa. Não, ele falou outra coisa, né? Eu que mudei aqui. Qualquer um na pelada do final de semana falaria o mesmo. Entendeu? Ele começa a olhar para um lado. Teve outro jogo também, contra o Vitória também, né? Ele deu redondinha para receber de volta ali, ele estava na cara do gol ali para fazer, o Tassiano não conseguiu passar de novo. Né? Quer dizer, tem zagueiro lá que no Paulista ele estressou, lateral, quer dizer, porque é um nível muito baixo. É jogador que, assim, com todo respeito ao profissional, mas não é para estar no Santos. Eu entendo o cara ir para o Santos, porque chega lá uma proposta, o cara, pô, vou jogar no Santos. Mas assim, o cara não vai falar assim, eu não tenho futebol para jogar no Santos. É difícil isso acontecer. Ô Ricardo, mas a declaração do Neymar pai ontem não deu a impressão que o Neymar está fazendo um favor para o Santos Futebol Clube? De alguma forma não houve ali uma tentativa de valorizar o Neymar e desvalorizar o Santos? Porque ele fala alguns pontos na entrevista que me chamou bastante atenção. Primeiro, ele pergunta, o Santos está preparado para renovar com o Neymar? Pergunta do pai do Neymar ontem. 2, meu filho veio pro Santos porque ele quis e jogou até de forma precipitada no Campeonato Paulista porque não estava preparado para isso. Me parece que não é tão verdade assim. Eu me lembro quando o Neymar Júnior chegou, ele chega numa sexta, tem Santos e São Paulo no domingo, ele é perguntado e fala, eu já gostaria de jogar domingo. Então não foi o Santos que precipitou o retorno dele. Eu acho que ninguém botou a faca no pescoço dele. E outra coisa é quando ele fala, se meu filho jogar, bem, se meu filho não jogar, ok, se jogar, amém. Ou seja, você está trazendo o Neymar, você quer que ele jogue. Não é que se não jogar tá tudo bem, se jogar, ótimo. De alguma forma não exagerou nas palavras o Neymar pai e valorizou muito mais o produto dele, que é o Neymar Júnior, e desvalorizou o Santos? Colocou o Neymar acima do Santos, da instituição? Dúvida. Ele já se isentou de qualquer responsabilidade por qualquer situação. Isso ficou muito claro, né? Não sei se é o Neymar filho que vai decidir se vão continuar no Santos. Para mim, o histórico, inclusive, já vem lá do Barcelona, né, no final de 2011. Eu acho que quem já decide... Ele pode até opinar, preferia jogar no Barcelona do que no Real Madrid. Apesar do Santos ser uma proposta maravilhosa do Real Madrid, não ganhar nada do Barcelona, eu preferia. Mas, assim, quem bate o martelo é o pai. Eu acho que o pai continua batendo o martelo até hoje, né? Então, na minha ótica, o pai já está se isentando. Eu acho que quando ele fala, sabe, Marcão, e você que está em casa, se o Santos está preparado, é isso. Porque, assim, ele não vê o Neymar tomando corrida da torcida na rua. Eu acho que nenhum pesadelo dele. E ontem eu estava conversando com a Adriana depois do jogo, né? A gente estava tomando vinho, fomos jantar, estava tomando vinho, estávamos conversando sobre isso. Eu não me lembro do Neymar ter jogado numa equipe tão ruim na vida dele. Porque, assim, ele começou em 2009 no profissional, ela estava no primeiro jogo dele, eu não. Mas eu lembro que a gente assistia e tal, eu assisti pela TV, era o primeiro gol dele contra o Mojimirim e tal. O time era melhor que o de hoje. E você olha, não era tudo isso. Mas foi vice-campeão paulista lá contra o Corinthians, que tinha, né, o Ronaldo naquela fase, etc. Mas o Santos tinha um bom elenco, né? E dali, 2010, foi aquela revolução toda, né? Encaixou todas as contratações, né? Pegou jogador que a gente não dava nada, pegou jogador como o Rodrigo Souto, que a torcida ficou brava do cara sair, porque era um das bases do time de 2009. E aí trouxe o Arouca, e o Arouca estourou e o Rodrigo sumiu. Ou seja, deu tudo certo, né? Então, dali para frente, ou seja, quando começou a carreira realmente do Neymar como profissional, onde ele jogou num time tão feio, tão fraco, tão desprovido de qualquer qualidade técnica como esse? Você coloca um ponto, talvez seja o pior time que o Neymar já tenha jogado, né? Disparado, porque, olha, na boa. Porque não é pior... Esse time que ele estava jogando na Arábia é melhor que esse. O Al Hilal é melhor. É melhor que ele, tranquilo. Se botar 10 jogos para jogar, talvez o Santos empate uns 2. Exato. Isso se o Neymar estiver bem. Entendeu? Então, assim, fica complicado mesmo. Então, eu acho que quando ele põe essa questão
no meio da conversa, é isso. O Santos está preparado? Eu acho que não é só... Porque a questão financeira está boa para eles. Você acha que o Neymar se decepcionou de voltar para o Santos? Eu tenho certeza. Sabe? Desculpa, eu acho que o primeiro momento, assim, o primeiro mês foi uma lua de mel. Eu acho que, assim, talvez na cabeça, no subconsciente do torcedor, ele esperava o Neymar 2010. O que eu até entendo. Acho que todo mundo meio que esperava, né? Eu até entendo. Faz parte do jogo porque você tem uma lembrança positiva de uma situação, né? Aquela, você tem uma namorada, quando namorou com ela quando tinha 13 anos, foi tudo legal. Aí você encontra ela 30 anos depois, você fica imaginando a mesma pessoa. Mas não é, a pessoa já com todo o desgaste da vida, né? Isso. Então não dá pra gente querer isso, né? Mas eu entendo a cabeça do torcedor porque eu também pensei nisso. Então eu acho que o torcedor, depois de um tempo, se decepcionou. Pô, vai demorar para entrar em forma. Puxa, não era isso. A gente... E outra, né? Ele olha pro resto do time e pô, a gente precisa do Neymar voando. Né? Quem sabe o Neymar voando, todo mundo se melhora. Né? Quem viu o Neymar jogar com o Zé Love acredita em tudo. Né? Faz parte. Então, assim, em cima disso, acho que o torcedor ficou decepcionado, mas mais do Neymar. Eu acho que ele imaginava um projeto melhor. Porque aí, assim, chegou um, chegou outro, né? Chegou o Barreal, o Roleiser, que eu acho que foi uma contratação, para mim, foi a melhor contratação, apesar de eu achar caro. Tá rendendo o Roleiser, na sua opinião? Um time meia boca. Ontem jogou como 8, né? Não ia render como 8, mas... Mas olha, não foi mal ontem, viu? Também eu achei... Você gostou do Roleiser ontem? Eu prefiro ele mais na frente. Sim. Sem dúvida nenhuma, eu prefiro mais na frente. Mas como a gente não tem ninguém... Porque assim, o Pituca caiu o futebol. Eu acho o Pituca um cara maravilhoso, mas o futebol caiu. Né? O Schmidt é razoável. Para a segunda divisão ele voou. Na primeira não é a mesma coisa. E sucessivamente, né? Então eu acho que ficou os dois lados. O Neymar esperava mais um elenco. Eu acho que esperava um elenco mais forte. Ele sabia que ele não ia ter um time para bater de frente com o Palmeiras em nível de jogador, em nome de jogador, né? Mas eu acho que ele imaginava um time que ia encarar. E a realidade está sendo muito dura, né? Assim, você vê jogadores falhando, contratações. Talvez se recupere, o caso do Luizão, talvez se recupere, mas ele começa a jogar bem, de repente erra, entrega um jogo. O Basto é um cara que fala muito bem. Eu acho que ele devia trabalhar na assessoria de imprensa do Santos. Sim, ou fazer coaching. Sabe? Mas, qualquer outra coisa, menos jogar bola, né? Desculpa, ele para jogar na segunda divisão de Portugal, ok. Talvez a segunda divisão do Brasileiro, aí na Série B, ok também. Talvez não em time de ponta da segunda, mas ok. Agora, não dá para você ter esse cara jogando como titular, com todo o respeito ao profissional, claro, que é uma pessoa honrada, cumpre os horários, treina, mas ele não tem futebol para o Santos. O Léo Godoy não tem futebol para o Santos, entendeu? Pode ser raçudo, pode ser o que for, mas não tem. E assim, às vezes está tão feia a coisa que até o Léo Godoy parece que está jogando bem. Esse jogo o Léo jogou bem. É um mau sinal. Entendeu? A régua está muito baixa, né, Ricardo? O Escobar hoje é um dos baluartes do time. Isso. Né? O Escobar, desculpa, quem fala mal do Escobar, nesse momento... Porque ele entrega, né? Ele taticamente cumpre o seu papel, entrega. Você nem imagina ele chegando, definindo jogos. Não vai ser como era o Alexandro e o Danilo em 2010, 2011, né? Quando teve um Léo, etc. Mas ele está entregando. Dentro desse elenco fraco, ele está entregando. Então, eu acho que o torcedor ficou decepcionado, mas eu acho que mais o Neymar, porque eu acho que eles esperavam um time competitivo. Tá? Talvez não para campeão, mas competitivo. E isso está longe de acontecer. Você hoje renovaria com o Neymar de olho fechado? Dentro dessa base que está aí... Dentro desses valores que foram divulgados, 75 milhões de reais ali que o Santos precisa garantir para ele dentro desse contrato de 6 meses, 4 milhões de reais fixos, né? Ou seja, uma média de 21 milhões mês. Dentro desse modelo, você renovaria com o Neymar Júnior? Eu acho que ia ter que sentar. Eu gostaria que ele ficasse. Você renegociaria as bases? Eu renegociaria. Eu acho que tem que sentar. Eu gostaria muito que ele ficasse. Eu acho que seria muito dolorido, como foi o Robinho jogar no Atlético Mineiro. Sabe? Quando o Robinho foi para o Atlético Mineiro, eu acho que a torcida esperava que ele voltasse pela quarta, quinta vez, sei lá quantas vezes que ele voltou, mas a torcida esperava ele de volta e eu acho que o Neymar é a mesma coisa. De repente vai para o Flamengo e tal, acho que a torcida ficaria decepcionada e tal. Do Gabigol a gente já esperava muita coisa há muito tempo. Né? Porque o Gabigol sempre teve uma cabecinha mais, né, mais fechada, digamos assim. Já o Neymar a gente não ficaria decepcionado, mas eu acho que tem que negociar, até porque assim, quando o Neymar entrega dentro de campo e entregando, é uma coisa. O Neymar fora de campo, ele tem muito que entregar também. Eu acho que ele se paga. É isso que a gente está falando. Então tem que sentar e renegociar. Olha, não está apto para jogar, não está pronto para jogar, vai demorar 6 meses, vai demorar 1 ano, vai estar pronto só perto da Copa. Tá bom. Então dentro disso a gente renegocia isso e vamos trabalhar mais em cima da publicidade. O Neymar vai ser o embaixador do Santos, tá certo? Como em determinados momentos foi o Pelé, como outros tantos foram, vai ser embaixador do Santos, vai jogar, ok. A partir do momento, ano que vem, então que faça por etapa. Daqui 6 meses a gente tenta de novo. Tá jogando, tá conseguindo jogar, tá conseguindo ter sequência? Então vamos melhorar isso. Agora, dentro dessa situação de
ele também não entregar dentro de campo, aí fica um pouco mais pesado do que a gente pode, né? Eu só fico com medo dele saindo o descrédito da torcida, do próprio elenco, acabe entrando, sabe, numa situação meio sem volta de desamparo, de sentir que o clube não vai ser mais nada mesmo. Porque eu acho que o grande problema nosso é não ter a síndrome do vira-lata, ou seja, aquela síndrome que a gente não vale nada mesmo, a gente já foi. Que o adversário fala para sacanear a gente, como falava antes dessa geração do Neymar, ou antes ainda, na geração do Robinho e do Diego, né? O Santos acabou, o Pelé parou, o Santos acabou. E por muito tempo a gente ficava nessa, não, o Santos nunca mais vai ser. É o que eu te falei, eu voltei da Argentina agora, eu vi o Huracan chegando na final, e era um time que ganhava tudo nos anos 20 e 30, e depois de 50 anos só numa final... Sumiu, né? Agora que voltou a aparecer. Divisão, Eu peguei um táxi uma outra vez lá que foi assistir um Santos e Vélez, um Santos e Boca lá, e o taxista era torcedor do Huracan, eu até fiquei surpreso, e ele falando que ele viu o Pelé jogar contra o Huracan, não sei o que lá, aquela coisa e tal, e eu não tinha nem ideia que o Huracan era grande, depois que eu fui saber. Então, assim, a gente tem medo que isso aconteça. Então, talvez exista uma coisa com uma crescente de medo, e de repente não conseguir, apesar que eu achar que esse elenco, mesmo o seu Neymar tem todas as condições de estar ali brigando por Sul-Americana, não é para estar onde está, por mais bagunçado que seja o clube administrativamente, como a gente sabe que não era para estar onde está. Algum erro tem. Mas eu acredito que vai sair logo, talvez, acho que domingo mesmo já ganhe, já dá uma respirada, de repente, até, quem sabe, termina na parada aí, longe, já fora do Z4. Mas eu acho ruim, porque eu acho que vai dar uma balada na moral. Tá? Então, acho que seria interessante renegociar e segurar. Ô, Ricardo, o Neymar pai ontem disse que... meu filho não sei se renova, mas a NR Esportes está junto com o Marcelo Teixeira até o final da gestão dele. Você acredita nessa parceria, nessa gestão compartilhada Neymar Pai e Neymar Júnior? Muito se fala do nome do Neymar Pai politicamente no Santos Futebol Clube. Você vê interesse no Neymar Pai em algum momento entrar mais a fundo no Santos Futebol Clube? Hoje ele é mais parceiro, né? Politicamente, como que você enxerga o Neymar Pai no Santos? Para ele entrar na política do clube não vai ser pelas mãos do Marcelo. O Marcelo tem um projeto pessoal de ficar mais um mandato e depois passar para o filho dele. Então, eu não vejo, a não ser que realmente a pressão seja muito forte, eu acho que talvez ele não esperasse o que aconteceu lá em Maceió, da torcida se fingar ele lá na porta do hotel e tal, porque aqui em Santos ele tem muito conforto nesse aspecto, né? A torcida aqui em Santos é mais parceira, ele está mais defendido, né? Mas eu acho que ele ficou um pouco surpreso, então não sei se ele vai mudar de rota. Mas eu acho muito improvável, ele ainda tem uma cabeça que o Santos é como se fosse um clube de campo da família. Então, eu não imagino o Marcelo passando por uma pessoa estranha. Porque, por mais que exista um contato, são estranhos. Tá? Então, não vejo. Se o Neymar pai quisesse alguma coisa, ele vai ter que ser oposição. Essa é uma realidade. E também não acho que o Neymar pai vai querer esse caminho, né? A gente vai ter aí problemas, provavelmente vão ter problema de mudança de estatuto, e na mudança de estatuto vão tentar limar várias pessoas para ser candidato a presidente. A gente tem várias coisas acontecendo no clube, então eu acho que é muito improvável ele entrar nessa guerra. Né? E eu acho que ele sabe que não é o caminho dele, ele nunca fez isso, não é o caminho dele. Eu acho que esse caminho do negócio, de ganhar dinheiro, é muito mais a cara dele. Tá? E eu acho que ele é parceiro do Marcelo enquanto for conveniente para as duas partes. Quando os ciúmes de um dos dois começar a ficar maior, né? E aí, pela lógica da vida, vai ser do Marcelo, que eu acho que o pai Neymar pai preocupa com o dinheiro. E o Marcelo tem a vaidade. Então, eu acho que provavelmente vai chegar uma hora que vai entrar numa rota de colisão. Como várias vezes já tivemos algumas rusgas aí nesse tempo né, deles estarem conversando. Então, eu não acredito que seja por aí, não. Eu acho que talvez, se o Santos, se o Marcelo levar em frente, que eu também não acredito, um projeto de SAF, talvez ele fique mais próximo e pense em ser parceiro, em trazer, etc., que eu acho que faz sentido. O Neymar pai ontem disse ser contrário à SAF nesse modelo. Ele disse que aqui no Brasil, qualquer investidor teria que obter o investimento, o retorno do investimento de forma rápida, diferente do que acontece na Europa. Né? Então, ele mostrou que não acredita em SAF aqui no futebol brasileiro, o Neymar pai. Talvez já mostrando um pouquinho do que pensa também o presidente Marcelo Perillo Teixeira. Agora, como você tem avaliado, Ricardo, a gestão atual do Santos nas mãos do Marcelo Teixeira, e qual a tua relação atual com o presidente mandatário do Santos? Olha, hoje uma relação zero, que nunca houve na nossa história. Porque eu conheço o Marcelo desde 91, a gente sempre tem uma relação muito amistosa, né?
Tanto é que na campanha ele várias vezes ele me chamou, nós sentamos, conversamos, e pediu para a equipe dele vir aqui a São Paulo conversar comigo. Não, Você chegou a ser convidado para participar da chapa do Marcelo? Até ser vice do Marcelo? Cogitaram vice, CG, N coisas. E eu, assim, eu sempre fui muito gentil e educado, porque não tenho como não ser com o Marcelo, porque nós tínhamos uma relação boa, mas declinei. Eu falei, olha, eu prefiro seguir sozinho porque a gente pensa diferente. Você não vai poder mudar o que você pensa e as pessoas que estão com você e pensam essas coisas para pessoas que pensam como eu e as pessoas que estão comigo. Então, assim, por mais que a gente tenha uma boa relação, nós pensamos oposto, Santos. Né? Eu penso um Santos para o mundo. Tá? O Marcelo pensa num Santos primeiro de Santos. Não estou aqui para dizer se ele está errado ou não. Eu penso diferente e não estaria... e se eu estivesse lá, numa eventualidade que eu nunca acreditei e não acredito que seja possível, a gente teria se batido no primeiro mês. E é assim, essas grandes junções, Marcão, você que está em casa, são fadadas a não dar certo. Eu acho que o Rueda está aí para provar. Ele juntou todo mundo, tal, não sei o que lá, chegou lá, sentou, falou, não, quem manda sou eu, e nós vimos onde nós vamos parar. E o Marcelo não é diferente. Eu acho que assim, quem se juntou, que não tinha amizade com ele, o próprio Fernando, que é uma pessoa que eu gosto, mas o Fernando com o Marcelo, outras pessoas com o Marcelo, são pessoas que são antagônicas, historicamente. O Fernando é um cara que entrou na política do clube praticamente porque não gostava do jeito que o Marcelo dirigia o clube no passado. Então, sabe, achar que ele seria a salvação, desculpa, ou foi ingênuo, tá? Ou realmente ele não pensou antes disso. Porque o que aconteceu? Aconteceu o que acontece aí, né? Cada um para um lado. Então, assim, as pessoas que entraram, que não são do núcleo de confiança do Marcelo, na sua maioria, tem algumas exceções, claro, mas na sua maioria, já foram ficando de lado. Tá? E aí acaba virando oposição de novo. Então, o Marcelo se juntou com inimigos, é isso? Eles inimigos se juntaram, políticos, né? claro. Mas o Marcelo e o Fernando foram amigos quando? Se você lembrar da campanha de 2009, o pau quebrava. Exato. O Fernando foi o anticandidato em 2003 ou 2004, que e assim, ninguém imaginava, ele teve chance de ganhar. Foi para ser oposição ao Marcelo, porque alguém tinha que ser oposição ao Marcelo naquele momento. Então, assim, sempre foram antagônicos, né? Eu não visceralmente, como o Fernando e o Marcelo foram no passado, mas eu sempre fui, apesar de a pessoa física do Marcelo ser uma pessoa que me agrada, de conversar bem com a dona Valéria, todo mundo, é uma pessoa que no Santos, para mim, não tem mais espaço. Esse tipo de administração não tem espaço. E eu falo isso respeitosamente, entendeu? Não estou dizendo aqui, olha, não sei o que. Não tem mais espaço, porque ele pensa o Santos no futebol dos anos 80, 90. A gestão do Marcelo, ela é pior do que a de 2000 a 2009? O Marcelo é uma versão piorada da penúltima gestão do Marcelo no Santos? O que aconteceu em 2000 para frente, assim, ele começou mal, fez várias contratações péssimas. O Valdo, o Rincon, tudo bem, o Rincon tinha um histórico, mas vamos lá. O Rincon Germano, Edmundo. Não é? Ele gastou tudo que podia e não podia com jogadores que não tinham nada a entregar. A verdade é essa. Márcio Santos. Bom, se a gente for falar e enumerar, acabou o programa. Entendeu? Então, assim, contratou, gastou e endividou. Quando tudo deu errado e parecia que o Santos ia cair e acabou, que foi 2002, magicamente a molecada salvou. Ok. Por conta disso, ele foi seguindo. Aí, eu acho, na minha opinião, teve uma estrela boa do Luxemburgo, 2004, e o Luxemburgo fez as coisas acontecerem, depois voltou, foi campeão ali paulista, fazia muito tempo que você não ganhava um paulista, né? Já com elencos já não tão bons, mas ainda bem competitivos, com o Maldonado, alguns jogadores que conseguiam trabalhar, né? E chegou assim, ele não tinha mais de onde tirar, chegou em 2008, 2009, nós ficamos 2 anos para cair, né? Claramente, em 2009, a gente já tinha uns meninos com futuro, que era o caso do Neymar, o Ganso deu uma apanhada, né? Que foi mal nos jogos lá, voltou, mas a gente claramente viu que tinha alguns meninos. Mas ele não tinha mais o que entregar, e ele já não sabia mais para onde fazer. Então, a perda da eleição de 2009 para ele era o caminho natural. Ele tinha, talvez o correto era ele ter saído um pouco antes, ter saído por cima em 2006, 2007, sabe? Que ganhou 2 títulos paulistas, que fazia muito tempo que a gente não ganhava, e saía bem. Não, ele quis continuar e deixou o Santos numa situação muito difícil. O grande ativo que ele deixou, que a gente tem que concordar, mesmo ele fazendo uma péssima negociação lá com o Sonda, que foi horrível aquela negociação, né? Mas ele deixou os meninos de futuro. A volta dele foi uma coisa surpreendente para mim. Porque, assim, eu várias vezes perguntei, mas você vai mesmo? Ele, não, pô, se eu estou aqui, se eu estou conversando com você, é porque eu vou. Eu falei, porque eu não acreditava. Em momento algum, eu falei várias vezes, eu falei, não acredito.
Sabe? Porque assim, não tem mais espaço para esse tipo de dirigente. E isso não é uma crítica pessoal, é uma crítica ao modo administrativo. É uma pessoa que ainda é muito, sabe, autocrática, é ele que resolve, ele que decide, é por conta dele. E o futebol não tem mais espaço para isso. Por que você acha, Agostinho, que o sócio do Santos acreditou no Marcelo Teixeira, mesmo sabendo talvez o histórico? Porque o Marcelo tem uma rejeição altíssima. Chama muita atenção a rejeição do Marcelo. Se nós olharmos os últimos presidentes do Santos, é o presidente de maior rejeição em um ano e meio de gestão, mesmo sendo vice-campeão paulista e recolocado o Santos na primeira divisão do futebol brasileiro. Sim. Mas o que você acha que fez o torcedor do Santos acreditar que o Marcelo Teixeira pudesse fazer diferente e melhor do que fez nos últimos anos de gestão? O Marcelo é a 7ª gestão dele, né? Isso. Marcão, na eventualidade da eleição ter sido exatamente como foi lá, no dia, se foi daquele jeito, para mim foi uma surpresa muito grande. Eu acho Você que acredita podia ganhar, claro, como eu também acho que eu poderia ganhar. Você acredita no resultado? Não. Também não acredita? Não, claro que não. Você acha que teve erro na... Olha, a empresa... contagem dos votos? Desculpa, a empresa está aí no Ministério Público. É uma empresa assim que quem contrata ganha, tá certo? Isso não sou eu que estou dizendo, entendeu? Isso aí eu li nos autos, está ali na petição que foi para o Ministério Público. O próprio Ministério Público ofereceu para fazer a eleição do Santos, né? Isso é notório e sabido. O Ministério Público ofereceu para fazer e o Santos abriu mão. Né? Tudo bem que não era uma empresa cara, mas ficou caro depois, porque assim... eu acho que da mesma forma que lá no Conselho Federal de Farmácia e tantos outros lugares que essa empresa trabalhou, há dúvidas, e aqui não estou aqui para julgar, porque eu não sou juiz, mas há dúvidas sobre como é que foram feitas as eleições. Na minha cabeça também está muito claro isso. Na minha não, de quase todo mundo. Né? Eu acho que o Marcelo poderia ganhar? Claro, poderia sim. Mas os próprios números, sabe, são muito fora da realidade. Se você parar para pensar no Rueda 2020, o número de votos que ele teve, com toda aquela junção, né, que foi aquele chapão, o próprio Marcelo estava no chapão, com todo aquele volume, e o Marcelo teve mais votos que ele, sendo que o Marcelo era muito mais rejeitado. A rejeição ao Rueda era mínima, porque ninguém nem sabia quem era o Rueda. O Rueda foi um cara aclamado e a torcida comprou. E tinha aquela imagem de Paulo Nobre, Leila Pereira, Bandeira de Melo. É um cara rico, milionário, com a vida resolvida, que vai ajudar, vai resolver. Ok. Então, assim, ele não tinha rejeição e ele teve X voto. Quer dizer, o Marcelo, com toda a rejeição fora de Santos, que em Santos, obviamente, que a gente sabe, seria muito bem votado, etc. Por isso que talvez até pudesse ganhar por conta disso. Mas a rejeição fora era muito grande. E aí, de repente, o número dele é X mais 1 do que o do Rueda, sabe? Isso não vai resolver mais nada, não vai mudar a história do Santos, não vai mudar o momento do Santos, não ia mudar o rebaixamento, não ia mudar o que aconteceu esse ano. Mas eu acho que assim, as pessoas têm que entender que fica muito complicado você trabalhar, juntar a equipe, se preparar, ir buscar, viajar, gastar muito. E você não quer ganhar dinheiro em cima do clube, entendeu? Então fica muito complicado uma pessoa séria querer participar de uma eleição vendo o que aconteceu nessa última. Eu, por exemplo, estou fora. Você não concorre? A presidente? De jeito nenhum. O Ricardo Agostinho está fora do pleito de 2026. E olha, e para o bem do Santos, eu espero que essa empresa não participe. Para o bem do Santos, tá? Se ela participar, eu como associado pretendo me manifestar judicialmente, porque assim, não acho que essa empresa seja correta para trabalhar a eleição do Santos. E eu acho que nem vou precisar me movimentar contra isso, porque eu acho que quem estiver envolvido no pleito jamais vai aceitar essa empresa. Tá? Eu não participo, assim, mesmo que essa empresa não esteja mais lá, porque, inclusive, eu acho que o Santos virou o fio. Eu acho que o Santos teve com o Rueda em 2020, 2021, ele tinha uma chance muito grande. Ele tinha toda a credibilidade do mercado e do torcedor. Ele tinha um cheque em branco do torcedor, que o próprio Marcelo não tem. O Rueda tinha. E deixou passar, e foi aquela palhaçada, aquela pantomina de você ficar escapando de Paulista na última rodada. Né? Não ter ninguém, não contratar profissionais sérios, não buscar pessoas no mercado. Né? Ô Ricardo, você ficou meio desiludido com a política do Santos Futebol Clube, por isso você está fazendo uma oposição mais amena? Porque a gente tem visto o Ricardo bem distante da vida política do Santos Futebol Clube. Daqui a pouco eu quero te perguntar sobre o encontro com o Vladimir Matos, mas você ficou desiludido com a política do Santos? Você está dizendo aqui que não será candidato o ano que vem. Né? Teremos um Ricardo fazendo alguma oposição ao presidente Marcelo Teixeira,
ou teremos o Ricardo, como vimos aí nesses últimos 18 meses, o Ricardo um pouco mais distante do Santos? Eu sou oposição ao Marcelo. Assim, dei um voto de confiança, sabendo como é que ele trabalha, como ele funciona, as pessoas que o cercam, né? Esperava um pouquinho melhor. Eu acho que o ano passado, acho que 2024, ele entregou o que tinha para entregar. Com toda a bagunça, com as contratações estapafúrdias, com a perda de dinheiro, sabe? Manchando muito a situação do clube, óbvio, não tanto quanto o Rueda, com rebaixamento, etc., mas assim, mostrando que o Santos não estava preparado para o futuro, né? Mas ele entregou o que tinha para entregar. Surpreendeu no Paulista, eu acho que perdemos por uma bola, que foi ali aquela jogada do João Paulo ali, com aquele Felipe Jonathan, né? Terrível. Então, assim, mas podia até ser campeão. Né? O futebol é aquilo ali. Se não vai pro pênalti, etc., o Santos podia ser campeão. Se fosse o Brasão no gol, ele não faria aquele pênalti. Isso eu acabei. Teria chegado antes do Hendrick. Sem dúvida alguma. Eu acredito. Sem dúvida nenhuma. Enfim, e subiu no Brasileiro da Série B, que era obrigação do clube. Tinha 2 campeonatos para disputar, ele tinha que fazer um com dignidade e arrumar vaga na Copa do Brasil e entregar uma Série B decente com título, né? E subir. Foi muito broxante para o torcedor. Por exemplo, eu fui contra o CRB, aquela final, vocês, né? Preparado para uma festa, ou antes, né? Aquela recepção ao jogador, ao ônibus e tal, e perder do CRB. Né? O último jogo. E aí você via claramente que o time era muito mais homeninho mesmo. Né? O CRB precisava de resultado, foi e fez. E o Santos tinha que fazer alguma coisa para o seu torcedor e não fez. Enfim, mas ok, fez o que tinha que fazer. Quando começou esse ano, com a história do Neymar, então, falou, pô, agora vai. Fiquei surpreso. Né? Falei, bom, por mais que tenha a história dos Patrick, Galo, aquela monte de coisa errada lá que a gente viu, pelo menos ele vai. Eu acho que assim, o Neymar vai chegar, então ele vai ter que montar um time. Eu pensei igual o Neymar. Ele vai montar um time legal, o Santos vai bem, que daí de repente você começa a ver a história do Tassiano, a história de Verón, entendeu? São coisas que a gente se assusta. Né? Fala, poxa, o velho Marcelo fazendo as velhas coisas de sempre, cercado de pessoas que muito pouco agregam a marca Santos. E é o futuro que o Santos precisa, porque hoje é muito rápido. Hoje, da mesma forma que hoje vão lá e queimam o Neymar, o Neymar foi para o Carnaval, 2, 3 dias depois, já mudou o foco, já é outro cara, já estão falando de outro cara, vamos falar de outro jogador, de outra situação. Então, hoje é tudo muito mais rápido do que era antes. Né? A internet consome as pessoas muito rápido. Não dá para ficar uma semana, 10 dias falando do mesmo assunto. Então, assim, o Santos tinha grandes oportunidades de aproveitar o momento da chegada do Neymar, que subiu em tudo quanto é rede social, etc., fazer uma coisa bacana. Aí vai, contrata mal, gasta muito, quer dizer, aí você fica preocupado, como é que ele está conseguindo pagar essa folha, né? Pagar uma folha desse tamanho, uma folha, eu acho que é a 6ª, 7ª, né? Do Brasil. Se colocar o Neymar na folha de pagamento, aí estourou. Não. É a maior, né? Sim. Sem o Neymar, 25 milhões está entre os 6, né? Está entre os 6, quer dizer, então, um elenco que é para ser 14º. Esse elenco aí não vai chegar em Libertadores. Sem o Neymar e mesmo... hoje no máximo Sul-Americana. É isso, entendeu? Então, assim, 25 milhões mensal. De onde está saindo esse dinheiro? Tá, para conseguir honrar. Esse é um ponto que você tem que ponderar. E vai conseguir sair até quando? Né? Por isso que eu acho que o Neymar agregou, porque ele trouxe mais dinheiro para o clube de umas fontes que o Santos não tinha. Mas é muito complexo. Então, a gente esperava muito mais. Então, a gente sabe que as coisas funcionam assim, né? Com essa administração. E você participar hoje, o próximo presidente do Santos, ele vai ter que dar uma guinada, sabe? Literalmente, vamos fazer um 180, 360 graus. Ele vai ter que primeiro mudar o viés total do clube, de fazer o clube se aproximar da realidade de mercado, ter profissionais gabaritados. Eu acho que tem que levar, a questão da SAF tem que ser levada à frente. Discordo do pai do Neymar. Eu acho que se você tem propostas sérias, um clube com a marca do Santos, ele é outra história. Entendeu? Ele não é Cruzeiro. Com todo respeito ao Cruzeiro, que é um time grande do futebol brasileiro, mas ele não é o Cruzeiro. Você descarta a SAF com o Marcelo Teixeira? 100%. Marcelo Teixeira, sempre com respeito, ele vê o Santos de uma maneira que o Santos é o Santos da cidade, que é o clube da família dele, que o pai dele tem uma história. Conheci seu Milton, tem uma história maravilhosa. Tá? Então, assim, mas ele vê o clube como uma extensão da Santa Cecília. Sabe? Ele não consegue entender o Santos como um grande player mundial. Essa é uma realidade. Ele trazer esse CEO que estava aí, que saiu agora, graças a Deus. Pedro Martins. Pedro Martins. Né? Claramente foi uma coisa política, por conta de família, por conta do pai do cara, junção ali, partidária, etc. Não tinha... Porque, assim, não vou nem dizer que o Pedro Martins é bom ou ruim, tá? Não é esse o ponto agora. O ponto é o seguinte, não existia convergência
Quer dizer, ele contratou uma pessoa que pensa diferente dele, que quer fazer diferente dele. Se ele faz melhor que o cara, ou se o cara faz melhor que ele, eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Mas assim, ele trouxe uma pessoa que não tinha o que fazer. Chegou uma hora lá que você tinha 2, 3 caras para cada função. Tá certo? Então ele não dispensou um, trouxe outro, quer dizer, fica aquela situação ambígua. Não é? Então, assim, não faz sentido, porque ele não vê o clube realmente como um grande player mundial mais. Para ele ainda é um clube de Santos, e o Santos, ele é de Santos Futebol Clube, sempre será, mas é um clube do mundo. E assim, o jogo contra o Bragantino aqui, que eu tive, do lado da minha casa, olha, eu tenho um amigo meu palmeirense, que mora lá, né? Lá mora muito corintiano, o pessoal acha que no volta do Palmeiras só tem palmeirense, bobagem. Torcedor do Palmeiras vem em todo lugar. Ali, quem era palmeirense mudou, porque a exploração imobiliária na minha região é muito pesada. Então, tem muito corintiano, São Paulino e muito santista hoje. E teve palmeirense, teve corintiano falando com a mim, pô, desde que eu mudei para cá, ou desde que eu vou em jogo aqui, eu nunca vi tanto barulho na minha esquina de torcedor igual eu vi aqui. E já pegamos final de campeonato do Palmeiras campeão. Aí depois, quando é campeão, é ok. Mas dentro de jogo, o barulhão que a torcida do Santos fez, né? E você vê, o Santos é essa draga. Tá? Então, assim, o presidente não acreditou em botar e bancar o jogo, em botar dinheiro lá para recuperar o lucro. Pô, quem vendeu se deu bem. Exato. Quem vendeu se deu bem. E o Santos, como sempre, não. O Santos conseguiu ganhar 1 milhão. 1 milhão ele ganharia na Vila. Ok, agradou a torcida de São Paulo. É óbvio que o resultado não, mas agradou a torcida de São Paulo. Mas o Santos podia lucrar. O Santos precisa lucrar. O Santos precisa fazer dinheiro. O Santos tinha uma coisa muito boa, que ele tinha bons meninos e vendia bem. Razoavelmente bem, né? Pelo tamanho e pelos jogadores. O Neymar, nem foi, a gente entra nessa equação com o Neymar, são bagunça. Mas se você vender um David Washington mais ou menos bem, agora vê que o David Washington está entregando, então não foi tão mal. Na época eu achei que foi mal, mas não foi tão mal assim. Né? Eu critiquei muito o Rueda, eu já estou quase fazendo estátua para o Rueda. Pois é. Que vendeu o David por 16 de euros e o Ângelo por 15, pô. Pô, pegou 31 nesses dois, realmente. Olha, na época eu xinguei, mas eu retiro o que eu disse. Enfim, claramente o Santos precisa fazer dinheiro. Hoje ele não tem mais esses meninos para vender. Entendeu? Nesse elenco aí, o Robinho Júnior é muito novo, a gente torce para a gente ver o gol dele contra o Corinthians essa semana, eu assisti o jogo, sensacional, tal, mas também oscila. E tem alguns meninos que a gente viu até jogar ontem e tal. A gente torce muito por esses caras, mas primeiro ele precisa jogar no Santos. Porque não são igual o Rodrigo. Porque o Rodrigo não chegou a jogar no Santos, jogou 10 jogos. Né? Mas o Rodrigo claramente já tinha aquela coisa de parecer com o Neymar, que era um cara diferenciado e tal, e é um excelente jogador. Não chegou onde poderia chegar, mas é um excelente jogador. Então, não vai ter dinheiro de jogador. Né? Então, o Santos precisa do quê? Uma receita de sócio. A receita de sócio aumentou muito com o Neymar. Com a saída do Neymar vai continuar? Eu acho que não. Porque com o Santos, se o Santos estivesse bem, numa crescente, disputando o título entre os 4, ok. Eu acho que quem entrou quando o Neymar continuaria. Para a saída do Neymar, eu acho que agora, inclusive, mesmo que o Neymar já não jogando, a pessoa já começa a desanimar. A dificuldade é jogo. É ruim você ser sócio de um clube que você, só posso ir num jogo se eu for sócio. E mesmo sendo sócio, eu não vou, porque não tem espaço para mim. Né? Porque só tem 10, 12 mil lugares e nós temos 50, 60 mil sócios. Então, você precisa de sócio, você precisa ter um planejamento de marketing. A questão da camisa azul, que legal que está saindo agora. Né? Minha mulher estava olhando ontem lá para a gente comprar. Super bacana. Eu comprei, desculpa, viu? Então, tá atrasado. Tá atrasado. Tá alguns meses atrasado, desculpa. Era para chegar junto com o anúncio do Neymar. Isso. Aí você vendia... Ou pelo menos 30 dias depois, vai. Mas você já fazia a pré lá, venda no dia do lançamento do Neymar. Perfeito. Cara, você ia vender 1 milhão de camisas naquele dia, desculpa. Sem dúvida. Metade você ia vender para não santista. Na boa. Entendeu? Então você ia ganhar dinheiro, a Umbra ganha dinheiro, mas a Umbra não gosta de ganhar dinheiro com o Santos. Né? Isso aí já é notório há muito tempo. Então, mas tudo bem, você ganhou um dinheiro. Então, o Santos deixou passar. O Neymar... por isso que eu falo que o pai do Neymar falou que o Santos tem que estar preparado, e eu entendo parcialmente o que ele fala, porque o Santos não está preparado. O Santos podia ter ganho muito mais, usando não o futebol do Neymar, mas usando a marca Neymar, o nome Neymar. E o Santos deixa passar. Então, como é que a gente vai se posicionar futuramente se a gente está deixando passar tudo? Entendeu? Então, eu acho que o Santos virou o fio. Se ele não for SAF, vai ser muito difícil a médio... Com curto prazo, sem chance. Né? A não ser que apareça 2, 3 moleques do nada aí resolvam tudo. Mas a curto prazo, sem chance, e a médio prazo, muito difícil o Santos se recuperar. Tá? Voltar a ser um grande que dispute título. Camisa grande, time grande, para mim é o maior. Mas que dispute título em igualdade com Palmeiras e Flamengo, Palmeiras organizado e com estádio, Flamengo com a torcida e com dinheiro de patrocínios, etc., não vai conseguir. Desculpa, não vai conseguir. Ô, Ricardo, falando em união política,
O Vladimir Matos, que esteve aqui recentemente, um abraço a ele, postou uma abraço, foto. Vladimir. Postou uma foto recentemente contigo, né, num café aqui em São Paulo e tal. Existe algum movimento político de união entre você e Vladimir Matos que uma semana antes de tomar um café contigo, ou almoçar contigo, não sei, você vai me explicar se foi um almoço, se foi um café, ele também esteve com o Fernando Silva. Então, a gente percebe, claro, um movimento de liderança do Vladimir se unindo com algumas pessoas que participam da vida política do Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contato que você teve com o Vladimir Matos. O Vladimir eu conhecia, né? A gente não tinha muita amizade, aí começamos a conversar muito na eleição. Um gentleman, a gente sempre se deu muito bem. Nos próprios debates você teve a oportunidade de ver a gente conversar muito. Pensamentos muito convergentes, né? Questão de SAF, etc. E aí ele falou, olha, eu estou conversando com as pessoas, tal. Eu falei, não, eu vi alguma coisa, né? Eu falei, não tenho entrado muito em rede social, mas eu vi alguma coisa. E ele falou, pô, queria marcar com você, a gente almoçar. Eu falei, olha, vai ser um prazer. Mas assim, depois que eu deixei a política do Santos do lado, minha vida está tão bem encaixada, eu estou tão bem, as lojas voando, atacado voando, etc. Eu falei, olha, se você puder vir para o meu lado, vai ser um prazer enorme falar com você de qualquer assunto. E aí ele foi super gentil, né, como disse, um cavalheiro, foi até lá a minha região, foi até Pompeia, aí almoçamos ali no Santa Fé, ali perto, ali que é gostoso pra caramba. E aí ele estava me contando, falou, olha, as coisas não estão dando certo, ele me contou detalhes do clube, né, falou, as coisas do clube não estão dando certo, aí me contou detalhes de bastidores que, né, eu não tinha mais conhecimento, e fiquei até bem assustado, mas são coisas que com o tempo as coisas vão aparecendo, enfim. E ele falou, olha, estou pensando no futuro, estou pensando, eu falei, olha, eu acho você um ótimo nome. Ele, não é isso. Ele falou, acho que a gente precisa pensar em soluções para o clube, está muito cedo para pensar nisso. Eu falei, não, eu só estou deixando claro, você, o Ivan Ludovici, o Santos tem alguns nomes diferenciados, de grande qualidade, tá certo? Super honestos, corretos, com capacidade e que entendem o que é o Santos. Então, assim, eu já deixo claro que eu acho legal, se vocês se interessarem, se vocês se juntarem, pode contar com o meu apoio, tá? Não conte comigo em chapa, disputando presidente, vice, CG, etc. Não é o caso, tá? Mas pode contar com o meu apoio, com as pessoas que eu conheço. Eu tenho um monte de pessoas que, assim, eu acho que a minha votação na eleição não condiz à realidade que a gente vê quando vai num jogo ou quando sai na rua. É raro o lugar que eu estou, em qualquer lugar do Brasil, independente de Santos, que as pessoas não me reconheçam, venham conversar comigo. Pô, votei em você. Poxa, meu pai votou em você, gostava de você, queria você lá. Então, eu falei, olha, vai ser um prazer ver gente que pensa o Santos como eu, tentando fazer a coisa acontecer, tá? Então, eu quero deixar isso claro. Ele falou, olha, eu vou conversar com todo mundo. Eu falei, só toma cuidado com todo mundo, porque nem todo mundo pensa igual. E aí, quando você começa a falar com pessoas que não pensam tão igual, algumas coisas que são importantíssimas, que são inegociáveis, podem ter que ser negociadas. Que é o que aconteceu na região com o Rueda e aconteceu com quem juntou com o Marcelo. Então, por exemplo, a questão da SAF para mim é negociável. Tá? É a minha cabeça. Quem não acredita, ótimo. Continua como está. Hoje você só vê um caminho para o Santos que é a SAF. Só. Eu não vejo. Olha, eu falei, a curto e médio prazo, não tem como. É matemático. Bota no lápis. Como é que o Santos vai buscar mudança a curto e médio prazo? Tá? E aí, assim, se ele conseguir começar a jogar mais em São Paulo, com o próximo presidente vai jogar mais em São Paulo, vai buscar ações de marketing, vai mudar a empresa de camisa, uma empresa que queira ganhar dinheiro com o Santos, comece a mudar o jeito do Santos pensar e trabalhar, ele vai demorar para conseguir botar o Santos no eixo. O Santos, assim, para quem tem que fazer uma analogia, para quem entende, esquece a camisa. Você lembra a Ponte Preta dos anos 70? Tinha bons times, chegava ali na cara do gol, só não foi campeão paulista de 77 porque todo mundo lembra do Ducídio, né? Isso é coisa de velho. Você que está em casa aí, a maioria não sabe o que nós estamos falando. Pesquisa lá que você vai entender. A Ponte Preta era um clube muito bom, formador de jogadores, né? Todo mundo contratava jogador da Ponte Preta, que tinha jogador da Ponte Preta na seleção brasileira, mas não conseguia chegar lá. Não conseguia ter uma torcida grande, não conseguia fazer a coisa acontecer. Porque o que acontece? O time não ganha título, o time não é protagonista. Esses 8, 9 milhões que a gente tem torcedor hoje, Marcão, eles começam a minguar, sabe? É difícil para um pai fazer... Olha, por 2 motivos. É difícil um pai fazer um filho santista hoje. Primeiro, por conta da exposição negativa do clube, né? Que é raro você ter uma notícia boa do clube. Então, o Neymar foi a única notícia positiva que a gente teve esse ano. Não lembro outro. Desculpa. Não teve. Não teve. Então, assim, é raro isso. Então, assim, é difícil para o pai convencer isso.
né? Primeiro. E segundo, até que ponto o pai vai querer que o filho seja santista vendo o Santos como está? Porque assim, eu tenho um amigo meu que fala, poxa, ainda bem que o meu filho ainda não entende futebol, que ele quer usar a camisa do Santos todo dia, né? Aí chega na escola, aquela paulada, mas o Santos tomou de não sei quanto, o Santos perdeu. O Santos é Série B. Quer dizer, ele volta, pai, aí não é assim não. Você entende isso? Eu lembro, eu tenho pessoas conhecidas, o avô da minha filha, por exemplo, é um caso, que era santista e os filhos dele não são. Porque ele pegou aquela época que o Santos não ganhava nada, que era o campeão da disciplina, da técnica da disciplina, na fila, ele não conseguiu deixar os filhos, viraram São Paulinos, etc. Entende? Minha filha é santista roxa, graças a mim. Né? E também demos sorte de pegar a geração do Robinho e do Diego. E aí, assim, quando já ficou legal, e aí chegou com o Neymar, pronto, apaixonou, né? Não tem como, aí quer ir todo jogo, etc. Então, é muito difícil. Então, o cara que pegar o Santos agora, depois do Marcelo, né? Ele vai ter uma dificuldade muito grande. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Ele vai ter que trabalhar a longo prazo, certo? E aí, assim, o mercado, como é que vai encarar isso? Como é que vai ser? Porque o futebol está muito dinâmico, o futebol está mudando muito rápido. Será que essas mudanças, conseguir jogar mais em São Paulo, e mudar a empresa, etc., será que só isso será suficiente com toda essa dívida do Santos? Porque o balanço foi assustador. 105 milhões de déficit. Então, é o que eu digo, como é que está conseguindo pagar o salário que está pagando? Né? E aí, aí os próximos jogadores que vierem na próxima gestão, eles vão pedir mais caro ainda para jogar no Santos. Tá? Porque o Santos tem menos disposição, etc., é bagunçado, é torcida, não sei o que lá. Então, fica muito complexo. Então, na minha ótica, respeito quem pensa diferente, na minha ótica, o caminho do Santos é uma SAF bem feita, bem segura. Assim, as pessoas que estavam conversando, que estavam com a gente na eleição, né, eram pessoas maravilhosas, pessoas com conhecimento de mercado, um conhecimento de futebol gigante, mas eu acho que tem, como eles, tem muitos outros aí no mercado, talvez até melhores. Então, eu acho que o caminho do Santos, do próximo presidente do Santos, é procurar uma empresa para desenvolver um projeto, tá certo? O próprio lá, o Berenguer, tem lá que ele estava fazendo para o Flamengo, isso, né? Isso. Então, E agora parece que o Santos tem a XP, então, a empresa para valorar o clube, né? não sei o que vai acontecer com a XP, com esse negócio de vazamento aí. O XP já estava com problemas, agora tem um negócio de vazamento. Mas é uma empresa forte. Quer dizer, então, existe isso. É possível. Tá? Ô, Ricardo, você conversou muito sobre SAF na tua campanha política. Sim. Você era talvez o player que tinha o modelo de pacote SAF pronto. mais pronto ali, pelo menos a tua campanha foi muito voltada nisso. Sim. Qual que era o valor que você imaginava que valia o Santos Futebol Clube? Nesse estudo que você chegou a fazer, qual era o valor do Santos Futebol Clube? O Santos tinha um valuation fora da realidade dos outros clubes do Brasil, por uma questão muito simples. Ele tem o intangível, que ele tem a camisa. Porque, assim... Rejeição baixíssima. Rejeição baixíssima. Ele tem uma camisa respeitada no mundo como nenhuma outra. E assim, minha mulher fica bravíssima comigo, não vou falar o termo que ela fica comigo, ela fica bravíssima, porque a gente foi para Portugal, aí ficamos 15 dias em Portugal, eu com a jaqueta do Santos, aquela jaquetona da Nike grandona, dos 15 dias eu acho que usei uns 12, pro desespero dela, que montou a mala com 5, 6 jaquetas, eu só usava uma. Né? Mas aí ela entendeu. Aí você chega nos lugares, qualquer lugar que você chega, você está em Coimbra, 1h da manhã, saindo de um bar, um monte de moleque te cerca. O Neymar tá chegando, o Neymar... Sabe? Quer dizer, porque e aí? E a história da mulherada? Será que ele vai maneirar com um monte de mulher no Brasil? Aí você chega na Argentina, você está na alfândega, você está lá pegando lá o visto de entrada, com a jaqueta do Santos, o cara... E o Neymar? Vai jogar ou não vai? Você entendeu? Em todo lugar. Fomos no Museu do Boca, que eu queria conhecer... Pô, na hora que você fala que é santista, aí o cara fala, não, a camisa do Boca, a primeira camisa do Boca era branca e preta, igual a do Santos. Entendeu? Aí você entra no Museu do Boca, não sei se você já esteve por lá. Não. O dia que você tiver a oportunidade de ir, a gente já tá cara, mas ainda vale muito a pena. Você chega no Museu do Boca, a única camisa que tem lá que não é do Boca, porque tem umas 1000 camisas do Boca lá, todas as camisas todos os anos, é uma do Santos. É uma camisa do Pelé, que ele autografou e deu pro Ratinho. Tem uma foto dele com o Ratinho e é uma dedicatória, e aí ele faz um cartão pro Ratinho. Falou, olha, foi o cara que me marcou com mais lealdade, mesmo sendo firme. E assim, esse é o Santos, camisa. Né? Esse é o Santos, entendeu? Então, o valor do Santos é intangível. Então, a gente falava em 800 milhões, 1 bilhão. Assim, o nego falava, pô, mas tem nego aí... Aí você começava a falar, não, mas o céu é o limite. Entendeu? O Marcelo falava isso. Né? O céu é o limite. Ele falou, pô, ele trabalhou
20 e poucos anos na Globo lá, diretor de futebol, na área de futebol e tal. E ele falava, tanto é que o Santos tinha uma prateleira especial. O Santos não tinha tanta torcida quanto o Flamengo e o Corinthians, né? Mas também não podia estar no mesmo patamar do Vasco, o Botafogo, porque apesar de serem times grandes como o Santos era muito superior, porque internacionalmente, a Globo Internacional, as pessoas querem ver o Santos. Até hoje. A Globo criou uma prateleira diferente pro Santos. Só o né? Santos. O Santos chegou no nível intermediário. O Santos não era o primeiro, mas também não era o segundo. Ele ficou ali, ele é o primeiro e meio. Ele estava ali no meio. Só tinha o Santos nesse lugar. Por quê? Ele ganhava mais que os outros pela história, pelo tamanho da camisa. Então, quando você fala em SAF para o Santos, achar que o empresário vai vir para querer fazer dinheiro no primeiro, segundo ano, desculpa. O cara sabe que ele tem uma camisa que vale por 100 anos. É uma camisa que tem uma história de... Porque, assim, a grande história do Santos começou no final dos anos 50, não é? Apesar do Santos já ter títulos antes, etc., tem uma história maravilhosa, mas começou com a chegada efetiva do Pelé, né? Então, no final dos anos 50, e se estendeu praticamente até o final da geração Neymar. Então, é uma camisa com 50, 60 anos de história muito pesada. Essa é uma camisa, a camisa mais pesada da história, junto com o do Real Madrid aí, tá? E não me imagino outra, né? Essa é a realidade da vida. Então, a gente sabe que o cara que vai investir, o grupo que vai investir no Santos, ele sabe o tamanho do clube que ele está entrando. Com grandes problemas, grandes dívidas, com muitos desafios, porque o Santos está numa cidade que não comporta o tamanho do clube, né? A magnitude do clube, apesar de ser uma cidade maravilhosa, que eu adoro a cidade de Santos, mas a gente sabe que precisa de muito mais. Então a gente chegava que, olha, o céu é o limite, porque o Santos é o único clube no Brasil que tem o intangível. Apesar do Flamengo ser o que for, o Corinthians com torcida, com governo, né? O Palmeiras hoje com equilíbrio, mas o Santos, qualquer desses clubes que fosse fazer uma SAF, dificilmente o Santos seria menor do que eles. Ô Ricardo, dentro desse modelo de SAF, né, do Santos se tornar uma SAF, você também vê como necessário o Santos sair um pouco mais de Santos e também jogar no estádio maior? A tua campanha foi lançada no Pacaembu. Foi no Pacaembu. Me lembro de ter feito a cobertura e você tinha ali um acordo com o Pacaembu. Até o próprio Marcelo Teixeira também chegou a fechar esse acordo de 10 jogos. O fato é que o Pacaembu não tem sediado jogos para ninguém. Parece que da VCB não sai. Exatamente. Ele conseguiu um provisório com a Portuguesa. Eu fui assistir um jogo do Paulista, lá, acho que Portuguesa e São Bernardo, se eu não me engano, lá no Pacaembu. Eu assisti com o Caçanheira, com o presidente e com o presidente da SAF, que agora não recordo o nome. Assistimos junto lá, assistindo o camarote deles, conversei muito sobre SAF, conversei com o presidente lá sobre os desafios da Portuguesa e tal. E aí eu fiquei sabendo a situação lá do Pacaembu, que ele não tinha um AVCB definitivo. Isso. Então, assim, eles conseguiram mandar, acho que 1 ou 2 jogos no Paulista com um público legal, acho que foi contra o Corinthians, né? Uhum. E talvez contra o São Paulo, se não me falha a memória, com o estádio lá cheio. Mas, assim, foi uma coisa meio esporádica, que a história era mais ou menos ficar ali, nos 4, 5 mil e tal, para não ter problema. E tanto é que eles não estão mais jogando lá, né? Mas, assim, era uma coisa... Eu acho que é o básico do Santos... E, assim, o que eu estou dizendo aqui, desculpa, é redundante, sabe? Quem não pensa assim é o Marcelo, mas qualquer outra pessoa sabe que é redundante. O Santos joga em Santos, joga na Vila Belmiro, mas ele tem que jogar muito fora da Vila Belmiro, sabe? Jogar muito fora da Vila Belmiro é ter uma sede também em São Paulo ou é ter um percentual de jogos maior do que temos hoje? Hoje o Santos joga 5% dos jogos da temporada em São Paulo. Nem isso. Sendo muito otimista, né? É fazer uma divisão 60-40, 70-30 ou é ter um estádio aqui em São Paulo, na tua opinião? Eu acho que é o seguinte, eu acho que primeiro perdemos o bonde. E aí não é culpa do Marcelo, aí é culpa do Laur. Perdemos o bonde na época da Copa. O Santos, obviamente, tivesse entrado com um projeto... 14, né? Com certeza teria conseguido fazer a coisa acontecer, tá? Tá aí o Atlético Paranaense, né? Com o Petralha, aquele dinossauro, né? Conseguiu fazer um baita estádio lá. A história do Corinthians é imoral, né? A história do Corinthians, do Lula lá é imoral, então a gente não... Esse caso não conta. Mas a questão de outros clubes que conseguiram se viabilizar, o Santos deixou passar. Então, para construir um estádio em São Paulo hoje, aonde? Entendeu? Talvez no ABC, Diadema ali, talvez no meio do caminho. Sim, mas aí teria que ser com um grupo de investidor, né? E aí o Santos poderia ser a estrela do negócio, mas o Santos... E outra que o Santos não tem dinheiro para fazer nada, né? Então a gente tem que ser justo, correto com as pessoas. Falar, olha, seria maravilhoso ter um estádio em Diadema, por exemplo, no ABC, que a gente é tão forte? Seria maravilhoso. Mas tem que ser alguém que invista, um grupo que invista, né? Um empreendedor que faça isso, que tenha condição, que faça o estádio, e o Santos seja o parceiro dele, né? Entra com nome, racha name rights, etc.,
e aconteça. Se não é isso, é jogar na Vila. Agora, tem que jogar muito fora. Isso a gente sabe. Não dá para você falar assim, Marcão, vamos jogar 60 aqui, 40 ali. Porque o mercado rege. Tá? O mercado rege. Então, se você tiver numa fase muito boa, você vai jogar sempre a grandes casas cheias. Se a fase não está tão boa, você vai flutuar. Então, quando a gente fala flutuar, você pode jogar na Vila, mas pode jogar no Pacaembu. O Pacaembu não vai ficar o resto da vida desorganizado. Eu acho que quando o negócio do hotel ali subir mais, que é isso que o pessoal da Portuguesa estava achando, que quando subir mais ali, eles conseguem resolver essa questão. Então, ele pode jogar para 20 mil pessoas em São Paulo. É muito pouco, ia ser terrível. Mas é viável. Né? Como também é terrível jogar na Vila para 10, 12 mil. Né? Porque o Santos precisa de muito mais. A gente tem muito mais torcida, então a gente não precisa passar vergonha de o cara falar, vai jogar ali no estádio pequeno. Não, o estádio pequeno é lindo, é o primeiro estádio particular do mundo, do Brasil, é maravilhoso, né? É a nossa casa, tem uma história ali que ninguém tem, mas a gente tem que pensar financeiramente. Não dá para viabilizar o clube jogando para 10 mil. A não ser que você faça um estádio elitista para vender por R$500 cada entrada, o que não é o certo. Você acredita ainda que saia a Vila Belmiro com a W Torre? Não. Eu também não acredito. Não acredito. Toda vez, tá perdendo. Ano passado falou quanto disso aí? Falou pouco, né? Falou pouco, mas... Porque estava ganhando, chegou no final do Paulista, pegou lá o troféu para exibir, né? E aí, assim, no Brasileiro, estava fazendo a lição de casa mesmo, passou um perrengue lá. Você gosta do projeto, Ricardo? Com a W Torre lá dentro? Olha, eu tive a oportunidade de ver o projeto, já desde a época do Pérez, e ele tinha coisas muito boas no começo. Mudou muito, né? Mudou muito. Tinha ciclovia, não sei se tinha muita coisa. Oitavo andar, mais de 1.000 vagas. Exato. Era um projeto que era praticamente totalmente coberto, né? Não, trazia bons auspícios. Esse aqui dá para o tamanho, né, para a necessidade do Santos. E mesmo lá a gente tinha que negociar. Era uma coisa que já estava muito clara na minha cabeça, que mesmo com esse estádio a gente tinha que negociar jogos em São Paulo. Talvez uma proporção bem menor, né? Sei lá, 5-1, alguma coisa assim, mas tinha que jogar em São Paulo, mesmo você tendo uma casa legal. Acho que faz muito sentido, né, esse tipo de coisa. Agora, com essa situação que estava aí, esses últimos, do jeito que estava tal, já dava um desânimo. Mas mesmo assim a gente vê que claramente é balão de ensaio para coisa, né, para olha, perdeu. Não, mas veja bem, nós já assinamos aqui, nós vamos fazer, tal. Então, não dá para acreditar, sabe? E fico muito medo de botar a Vila abaixo hoje. Porque, assim, primeiro vai jogar onde? Né? Com essa história do Pacaembu. Vamos jogar onde? E segundo, bota abaixo e de repente a coisa não sobe. Hoje eu me preocupo muito mais com isso. Você tem esse medo? Passado. Claro. De derrubar a Vila Belmiro e não subir o novo estádio? Hoje, muito mais do que antes. Né? Você acha que isso também passa na cabeça do Marcelo? Eu acho que ele também passa. Assim, são 2 pontos aí. Primeiro, a W Torre. A gente sabe que há muito tempo ela não é a mesma coisa. Saúde financeira não é boa. Não é a mesma coisa. Então é isso. A gente. Porque até então o Santos precisava de muita garantia. Todo mundo precisava de garantia do Santos, mas o Santos também precisa de garantia das pessoas. Tá? Aquela história. Não é porque a gente está falando aqui de um presidente que, na minha ótica, está no século errado, está no século passado, mas ele também não é bobo. Ele não tem o que ele tem sendo bobo. Então, obviamente, que ele também vê o outro lado. Ele vê uma W Torre. Será que é isso tudo? Eu só acho ruim ele ficar usando essa situação, essa carta aí, sabe? Vou usar essa... você tá ruim. Opa, olha a carta do estádio. Entendeu? O Rueda usou isso tanto. Mas você acha que a torcida acredita nisso? Eu acho que não. Acho que o torcedor tá meio que vacinado, viu, Ricardo? Olha, tomara. O torcedor, eu acho que torcedor do Santos tá igual eu, você. Vamos falar sobre a Arena? Vamos falar sobre a Arena, mas todo mundo com o pé no chão. Sim, porque ninguém acredita mais, Ricardo. Então, quando sair, uma carta que se esgotou, quando os caras começarem a vender as cadeiras e os camarotes, e outra coisa, hein? Esse produto, na minha opinião, já está fracassado. Porque a opinião... Exato. Você vai comprar uma cadeira de 50 mil reais se você tem medo que não saia do papel? Sim. Porque, quando chegou esse projeto no Santos? Não, com o Pérez foi com o Pérez. Foi 20 ou 19? Acho que foi 19. Começo de 19. Quando que o Pérez foi empichado? Então, a eleição foi no final de 20, no começo de 20, né? No meio do 20, que o rolo ficou 6 meses. Exato. Então, assim, são 5 anos que esse produto está para ser lançado. Você compraria um produto que está 5 anos para ser lançado? Mais 5, né? 6, provavelmente Então não dá. Não dá, já foi. Né? Já foi. Então, é um produto fadado ao fracasso. Então, a gente sabe disso. Então, eu tenho muito medo de derrubar a Vila e não subir nada. Entendeu? Então, acho que o certo, a história do Santos hoje, e passa por isso, manter a Vila, ter jogos na Vila, tá? E aí das duas, uma. Ou vai procurar estádio de São Paulo e jogar, e assim, desculpa, o São Paulo não rasga dinheiro. O Morumbi não é tão confortável igual
o Allianz? Não, não é. Mas tem capacidade. Mas tem capacidade, né? E assim, cabe. E o São Paulo não está rasgando dinheiro. O São Paulo está tão endividado quanto o Santos. Exato. Tá mal administrado igual, está tão endividado quanto. Então, se o Santos vai oferecer, vai pagar uma cota da renda em troca da locação do estádio, é óbvio que o São Paulo vai fazer. Né? É óbvio que o São Paulo vai fazer. Né? Então, não vejo dificuldade em jogar no Morumbi. O próprio, no caso, não é o Palmeiras necessariamente, mas a própria W Torre, da mesma forma que ela loca para shows lá, o estádio é dela, ela loca para shows, né? Então ela também loca para o Santos sem problema nenhum. Né? E quem esteve lá foi super bem atendido, não tivemos nenhum tipo de problema. As próprias organizadas, que era uma coisa que passava na minha cabeça, que eu falei para minha mulher, falei, olha, vamos ficar um pouco atento, porque a gente vai entrar pela principal ali, na Porta da Savoia e tal. Eu sou nascido e criado ali, conheço o pessoal todo lá. Eu falei, olha, de repente pode ter uma confusão lá. Mas não, os caras estavam de boa lá em cima, ficaram na deles e tal. Não tivemos nenhum tipo de atrito. Felizmente, eu já, para sair daquele estádio lá, já tive problema, na época do Parque Antártica, né? Eu tive problema lá de ficar 3, 4 horas para poder sair. Então, foi bem tranquilo. Então, loca tranquilamente. A própria lá, o estádio do Corinthians, precisamos ver o que vai acontecer com eles, né? Porque... primeiro com os desenvolvimentos dele, todo mundo já sabia a história de PCC, etc. Né? Bem pesado, agora vamos ver o que vai acontecer lá. Mas assim, estádio para jogar tem. Ponto. Para alocar tem. E se de repente, se alguém pensa seriamente em fazer dinheiro, em ter uma casa de espetáculo, acho que o ABC não tem uma grande casa de espetáculo. Tá? Da mesma forma que quando nasceu essa história da W Torre, pensou-se numa casa de espetáculo bacana para a Baixada. Um estádio de futebol e também uma arena de espetáculo. Então, na região do ABC também é possível que seja investidor. Em São Paulo eu acho muito improvável, né? Porque eu acho que está esgotado. Perfeito. Na minha ótica está esgotado. Se a Portuguesa avançar mesmo no projeto, aí acabou de vez. Mas o próprio projeto da Portuguesa no futuro pode ser útil. Tá? Então, e tem que jogar. O time e o mercado é que vai mandar se vai jogar 5, 10, 15, como era no passado. Isso sim, isso é falar de um passado positivo. Como o Santos lotava estádio no passado, mesmo com times medianos, fazia 70, 80 mil pessoas no Morumbi, fazia 40 mil pessoas no Pacaembu, em qualquer jogo, mesmo com um time que era só aguerrido, não tinha técnica, mas a gente ia, porque sabia o torcedor vai. Né? Como foi aí, mostrou contra o Bragantino, contra o Ceará. Né? Então, tá aí, Ricardo Agostinho, aqui no Varanda Cast. Ricardo, temos um quadro aqui, esse quadro é polêmico, viu? Opa! Esse quadro é polêmico, é o gosto ou não gosto e por quê? Me hidratar. Toma aquela aguinha, dá aquela respirada, porque eu gosto ou não gosto e por quê? Dá para explicar. Porque dá para explicar. É ruim. Dá para explicar. Tá, eu vou falar o nome. Tá. Eu vou falar o nome, você vai falar se você gosta, se você não gosta e por quê. Tá certo? Então, vamos lá? Topa participar? Tamo dentro. O Fará veio aqui terça-feira, eu vou falar uma coisa para você. O homem foi polêmico, hein? Ah, é? Fabiano Fará foi o mais polêmico até aqui. Mas ele é fera, eu gosto dele. Sabe que esse quadro foi criado por Daniel Gonzalez quando veio aqui. Esse é outro. Você também falou de dois caras aí que eu amo, os dois que são pessoas grandes santistas. Daniel Gonzalez que falou, Marcão, faz o quadro aí, gosta ou não gosta e por quê? Então vamos lá, Ricardo Agostinho no quadro Gosto ou não gosto e por quê? Primeiro nome, Marcelinho Teixeira. Não gosto. Você gosta ou não gosta e por quê? Não gosto. Nada contra a pessoa física, entendeu? Tem nada contra. Eu acho que ele, assim, primeiro que ele não tem uma função no clube, no papel. Se tem um organograma que ele aparece numa função, seria ótimo. Eu acho que ele está aprendendo, entendeu? Ele está aprendendo na prática ali, está aprendendo no clube. Só que ele está aprendendo no Santos. Ele não está aprendendo no Jabaquara, não está aprendendo na Portuguesa, não está aprendendo nos esportes amadores da Santa Cecília. Ele está aprendendo no Santos. Então, assim, a pessoa, Marcelo é uma pessoa amável, a gente conversou várias vezes, sempre educado, como pai, como a mãe, né? A Dona Valéria é maravilhosa, mas eu acho que ele não está no lugar certo. Desculpa. A gente viu no primeiro ano aí muita conversa, levando amigo, para jogar na vila, para viajar, etc. Eu acho que o Santos é isso. Cabe muito, e o Carille falava muito disso, não estou aqui para defender o Carille, não, mas o Carille reclamava muito disso, isso era muito claro. Eu acho que você que está em casa lembra. Então, é uma coisa que, sim, ou você entra e vai ser profissional, ou você fica do lado de fora. Tá? Não dá para aprender no clube. Eu acho que você pode fazer parte do projeto, aprender, mas não ser decisivo. Tá? Então, assim, não dá para decidir contratação, não dá para decidir onde vai ser, como vai ser. Tá? Qual o conhecimento? Ou seja, ele está conhecendo as pessoas, ele está entrando no mercado por conta do Santos. Não o contrário, não é uma pessoa que veio do mercado para o Santos. Então, eu acho que, assim, no momento, o Marcelinho, hoje, para o Santos, ele não ajuda.
Tá aí Ricardo Agostinho no quadro Gosto ou Não Gosto e Por quê? O segundo nome é do ex-candidato Rodrigo Marino. Eu gosto do Marino, ele é um grande santista, vem de uma família de santistas, mas ele não é o cara para ser presidente do Santos, na minha ótica. Hoje talvez ele tenha começado a racionalizar, entender a necessidade da SAF para a sobrevivência do Santos, tá? Mas ele, assim, na última eleição a gente conversou e ele não abria mão, não, tem que ser o modelo presidencialista, etc. Mais ou menos como o modelo que o Marcelo quer, que o Marcelo tem um CG que não está aí para definir. O CG é para dizer amém, né? É para cumprir estatuto e dar ok. Então, assim, é uma pessoa que é um grande santista, você não tenha dúvida disso, que está em casa, é uma pessoa que gosta do clube, conhece o clube muito bem, conhece principalmente a parte do conselho deliberativo, que na minha ótica, às vezes o conselheiro paga pelo que ele não tem capacidade de fazer, paga pelo que ele não tem preparo para fazer, né? Mas é importante que tenha. Todo mundo sabe como é que era o nosso modelo lá. Desculpa aproveitar o Marino para fazer essa ponte. Mas, assim, para mim, um conselho deliberativo do Santos teria que ser umas 100 pessoas no máximo, como é mais ou menos o Bahia, tá? E pessoas com formação. Você, para ser conselheiro, não é porque você é um grande santista. Não é esse o caso. Então, por exemplo, o Marcão é um grande publicitário, ou é um cara da área financeira, que entende da área financeira, então é um cara que ele tem espaço, para ser conselheiro. Não é para ter um emprego, entenda isso em casa, porque o conselheiro não ganha nada. É para ser conselheiro. Porque vão chegar demandas para ele que ele vai poder ter inteligência emocional e inteligência administrativa para saber o que está acontecendo e poder realmente cobrar ou assinar embaixo, tá? Que não é o que acontece na grande maioria dos casos. Tá? Muita gente que chega porque é amigo, porque é torcedor, porque não sei o que lá, entra e está lá. Vai lá, passeia, toma um café, etc. E não resolve nada. Ou fica em casa hoje, vai por de casa, e não resolve nada. É omisso, tá? Porque o conselheiro não é só o cara que sobe lá no púlpito e vai falar um monte. É o cara que entende o que está acontecendo. É o cara que vai para uma comissão e vê, opa, peraí, esse contrato, quando falaram para a gente na televisão, era X, não era isso aqui. Então, de repente, por isso que a gente fala de compliance no clube e tal. O clube tem que ter o compliance, tem que chegar o contrato antes de assinar, o presidente tem que passar para o presidente da mesa do conselho, para não ter surpresinha, para não ter Leandro Damião, entendeu? Ou para, de repente, você ficar sabendo o contrato do Neymar agora, tá? Então, essas coisas não tem que vazar, tem que ser santista, ser correto e não vazar as coisas. Mas ter essas coisas. E o Marino não pensava isso, não sei como ele está agora, mas assim, é uma pessoa que eu gosto dele como pessoa, acho que ele teria um espaço dentro do clube para entender, porque ele entende muito o caminho do conselho. Eu acho que o espaço dele é no conselho do clube. Eu acho que ele poderia ser muito útil, como foi já a muitos familiares dele. Tá aí Ricardo Agostinho no quadro Gosta ou Não Gosta e Por quê? O jornalista Rodolfo Gomes. Não conheço, não tenho nada contra. E eu acho o seguinte, essas coisas assim, quando eu falei em campanha, a gente sabe que vai vir de tudo. Né? A gente sabe que vem de tudo, inventa. Teve um problema com o Rodolfo Gomes, que ele teve que se retratar nas redes sociais, né? Então, e aí que você explicasse um pouquinho sobre isso. E a questão ele sempre afirma, tem afirmado, olha, porque o Agostinho teve problema com o ingresso, etc. É óbvio que houve uma fake news na época da eleição, e aproveitaram, e muita gente aproveitou. É que eu te falei, eu não me incomodo com isso. Você chegou a processar o Rodolfo Gomes ou não? As coisas estão encaminhadas aqui de uma outra forma agora, então, assim, eu acho que para os próximos dias aí a gente vai ter novidades nesse sentido, tá? Porque eu tinha deixado para lá. Você tem segredo de justiça ou não? Não, a coisa já está andando. Por que aconteceu? Eu deixava para lá, porque, olha, em campanha o cara vai te xingar, aí passa um mês, tamo junto, sabe? Isso é normal. É mais ou menos como você jogar uma pelada no final de semana, sabe? Você tá no time A, eu tô no time B, ô Marcão, pô, você me chutou aqui agora, não sei o que lá, ô, sua mãe não é homem, não sei o que lá. Terminou o jogo, vamos pro churrasco e, olha, pô, seu time jogou bem, vocês mereceram. Pronto. Sabe? Então, assim, fazia parte eu acho que faz parte da campanha, a pessoa. Eu não acho correto. Quem sabe das minhas duas campanhas viu que eu não fiquei atacando ninguém, fiquei perdendo tempo com ninguém. Hoje eu falo muito mais mal do Marcelo do que eu falei na campanha e falo mal de uma maneira construtiva, de qualquer maneira, que eu não desejo mal dele, que eu desejo bem dele e do Santos, da família dele e do Santos. Mas assim, não sou de atacar ninguém. Mas eu entendia ser atacado, até porque quem pensava diferente de todo mundo nas duas eleições era eu. Né? Quem pensava fora da caixa, como a gente fala, era eu. Quem pensava em SAF, janeiro da primeira, era eu. Então, eu sabia que eu tinha um ônus muito grande a carregar por querer mudanças, por achar que o Santos é maior do que as pessoas veem, né? Porque eu sei que ele é maior do que as pessoas veem. Não ficou claro para mim. Foi resolvido a questão com o Rodolfo Gomes, é isso? Vai estar sendo resolvido em breve. Você vai ver isso aí em breve, mais uns dias você vai ver. Tá?
Porque assim, o que acontece? Falou uma situação que não é verdade. Eu tenho um documento do Santos, né, provando que não existe nada disso, que é mentira. Né? Inclusive, eu trouxe aqui Eu lembro. Você lembra? Eu trouxe. É um documento do Santos, não sou eu que estou falando. Entendeu? Não é minha mulher que me acha bonito que está falando. Isso aí, o Santos Futebol Clube fez uma auditoria interna, chamou a empresa de ingresso, chamou quem cuidava da secretaria, chamou todo mundo, analisou a documentação e falou: não existe nada. Entendeu? É infundado. Então, o ponto é infundado, não existe nada. Só para o torcedor entender, Ricardo, o que foi falado foi que você... que tinha um ponto de venda autorizado pelo Santos de ingressos, que você estava fazendo um processo de cambista, não era isso? Que daí, na verdade, era o contrário. Né? Eu coloquei lá, isso é para ficar muito claro para quem não sabe ainda disso, eu coloquei para ajudar o Santos a não ser multado. Entende? Essas coisas assim, você que está em casa, precisa entender, você não ganha nada, você não ganha um centavo, você não ganha nada. Inclusive não ajuda nem a pagar a luz, tá? Pelo contrário, você paga para ajudar. Porque assim, me pediram, eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. Eu vou botar uma farmácia a 2 quadras do Palmeiras, eu vou botar um ponto de venda do Santos. Se você não fizer, a gente vai ser multado, que ninguém não tem lugar, não tem onde colocar. Pelo amor de Deus, salva. A conversa foi essa, tá? Aqui na subsede em São Paulo, que era ali em Indianópolis. Coloquei para ajudar, achei que nem ia dar nada. Aí, para você entender simplesmente, um notebook, uma impressora fiscal e uma máquina de cartão de crédito. Tudo acoplado. Então, não existe dinheiro físico, tá? Então, o cidadão chega lá, passa o cartão, escolhe o local e já sai o ingresso dele ali na hora. E aí, sempre faltava bobina, eu tinha que mandar um motoboy meu, pagar motoboy às vezes, para ir buscar a bobina na empresa lá, para poder, a bobina com papel de ingresso, para poder imprimir lá na impressora térmica. Né? Então, você não ganha nada. Outra coisa, você não tem como ganhar mais. A empresa também não paga nada, você não ganha nada porque não tem dinheiro, porque o cartão já vai direto lá para a empresa, óbvio. E outro ponto. O cara que compra uma meia ou inteira, ele tem que chegar na porta do estádio e mostrar a carteirinha. Então não tem milagre, entendeu? O cara pode pedir lá no ponto de venda, qualquer onde ele for, pedir uma carteira, pedir comprar uma meia. Como você vai num show, aí você pede uma meia. Na hora que você chegar na porta do estádio, na porta do ginásio para ver o show, se você não tiver a carteirinha lá de estudante, ou não tiver como comprovar que é professor, aposentado, enfim, o que for, você não entra. Então não existe essa possibilidade. Né? Foi uma fake news, porque vamos falar de quê? Aproveitaram para falar disso. Entendeu? E ponto. E em cima disso, eu vou te falar, pra você ver, campanha é uma coisa muito surreal. Né? Todo mundo sabe que minha esposa é negra, eu já tive um outro casamento, também uma outra esposa negra, minha filha é negra, minha família toda é negra, quer dizer, eu tenho um filho branco e uma filha negra. Somos 2 brancos no meio de 50 negros. Né? Então todo mundo conhece a minha história. Na campanha, num dia lá, num Twitter, tinha lá o Milei sendo eleito e a cara da menina lá da Globo, que eu não sei o nome, que eu não assisto a Globo, com cara de triste. E aí foi o dia que nós fomos no seu debate. Ah, ok. Lembra? E assim, eu achei uma analogia interessante, porque parecia eu com a Adriana. Porque assim, eu lá na televisão, passando pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, pela visibilidade que o Varanda dá, né, que tem, com a equipe que tem, no debate, que foi muito legal, né? E ela com aquela cara desanimada, que ela jamais queria que eu fosse candidata a presidente. A primeira vez é assim, a segunda vez ela falou para mim, é a última. Se você quiser ser candidato de novo, você vai com Deus, mas troca de esposa. Entendeu? E eu falei, não, vou continuar com você, fica em paz. Mas enfim, e eu achei uma analogia. No dia seguinte, olha a situação, porque eu curti uma foto do Milei na televisão com a menina, com a Maju? Com a Maju na frente, ela com cara de triste. Foi por isso que... Foi por isso que me chamaram de racista. Louco. Olha, porque ele é racista. Aí, assim, eu demorei umas 2, 3 horas para racionalizar o que estava acontecendo. Eu não sabia disso. Exatamente. Fizeram essa analogia? Eu saí do seu estúdio no dia do debate. Aí nós tínhamos combinado antes o Vladimir, até que a gente ia jantar junto. Aí ficou tarde, né? Graças a Deus foi bem bacana o debate, durou. E aí eu falei, eu já tinha combinado que eu ia comer lá no Senzala, olha a coincidência. Ali na Pan-Americana. Eu já almocei em época de campanha com Rueda, já tivemos com várias pessoas lá, que é um bar tradicional, para quem não conhece, em São Paulo, na região de Pinheiros, na Praça Pan-Americana, bem pertinho daqui de você. Sim. Né? E aí fui jantar com a Adriana depois do debate. E aí, eu brincando, sacaneando ela, porque ela não gosta do ambiente da política, etc. E curti, pronto. Aí no dia seguinte, isso, para mim, assim, é completamente inviável. E é o que acontece? É o efeito manada. As pessoas não sabem, não entendem, não conhecem o assunto. O cara é racista. Quer dizer, você imagina a minha família. Aí no domingo seguinte, tinha um churrasco de família.
E aí, assim, os primos meus, tudo com camisa lá, fogo no racista, tá sacaneando, meu compadre, entendeu? Porque a gente brincando, porque a gente sabe, todo mundo sabe, não existe essas conversas, muito ao contrário, a gente sempre... Até porque quem torce pro Santos não tem como ser racista, desculpa. Porque não faz sentido. O maior jogador do Santos de todos os tempos. O cara que é palmeirense, Isso. etc. Eu acho assim, não vou entrar nesse mérito, Grêmio, não vou entrar nesse mérito. Mas quem é santista, acho que não cabe, né? Enfim, e o motivo é esse. Tá? Para quem não sabe, o motivo era esse. Nossa, que absurdo. Entendeu? Eu não sabia, eu confesso que não sabia. E assim é a história do ingresso. Ou seja, eu fiz um favor pro clube, ajudei pra caramba, porra, tive que botar funcionário, pagar no meu bolso. A brincadeira pra mim custava uns 2, 3 pau por mês, Marcão. Pra brincar de ajudar o clube. Entendeu? De longe ali, sem ganhar nada. Porque eu tinha que praticamente pagar um funcionário que quando tinha clássico, lotava. É óbvio que aqui ninguém é criança. Pra mim foi bem legal. Sim. Porque assim, politicamente falando, e assim, tem uma coisa que eu não sou hipócrita. Você pode falar o que for de mim, mas não me chama de hipócrita. Politicamente falando, foi muito bacana. Porque vinha gente de tudo quanto é lugar, que nem era sócio, mas, mas você tem aqui, por que na farmácia? Eu explicava, cara, você tá ajudando, parabéns. O cara é bacana. Entendeu? Então, obviamente que foi legal, e também foi legal ajudar, porque assim, é uma realidade que quem não entende, eu cansei de ver senhores de idade, Marcão, que não tinham cartão de crédito nem de débito. Aí ficava lá pedindo para a pessoa com moedinha, com nota amassada, entendeu? Te dou aqui R$20, passa o seu cartão para mim, pega um ingresso para mim. Entendeu? Para mim, são as coisas assim, a gente entende que o Santos tem que ter ingresso popular, e isso foi muito bom para minha cabeça, porque até então a gente pensava, não, o Santos tem que ter um estádio boutique, a Vila, já que vai ter que ser boutique, um estádio bacana. Aí você começa a ver, mas esse cara não vai ver mais ingresso? Que é o que acontece com o palmeirense no meu bairro. Tá, o vendedor de suquinho lá, o cara foi da torcida lá, um dos fundadores da Mancha, né? Hoje ele não vai no estádio. Eu falo, o futebol morreu. Quem é pobre não pode mais ir no estádio. Então, foi muito importante para mim esse processo. Só que é isso, você vira vítima, aproveita uma situação, você ajuda, faz pelo clube e vira uma situação dessa que você tem que... Graças a Deus, o clube esclareceu, o clube buscou, né, um conselheiro pediu para ele fazer, para ele averiguar o que estava acontecendo, porque estavam falando que o Agostinho fazia cambismo. Foi lá, buscou, levantou e provou, e o clube, olha, negativo. Muito ao contrário, tá? Só tem que agradecer. E a minha obrigação como santista fez. Faria de novo? Não faria, né? Porque dá um trabalho danado. Mas eu acho que é importante as pessoas, quando podem ajudar, do jeito que puder ajudar o clube, tentarem ajudar. Ricardo Agostinho aqui no Varanda Cast, que maravilha, viu, Ricardo? Quero primeiro te agradecer aqui pela presença ilustre no Varanda Cast. Você perguntou? Então tá bom. Hoje eu tô light. Hoje eu tô light pra... Tava suando aqui, quem vinha aqui. Fala assim, Adriano Agostinho, gosta ou não gosta? Um abraço pra Adriana, que também sempre acompanha o Varanda Futebol Debate. Ricardo, quero te agradecer. Obrigado pela presença no Varanda Cast. Você sabe que é um cara muito querido por todo o time do Varanda, sempre foi muito... Eu adoro essa galera aqui. Sempre foi muito respeitoso com a gente em momentos políticos, ou não, né? Sim. Toda vez que eu chamo você para participar, Marcão, eu posso, vamos só agendar aqui, vamos combinar, vamos organizar a agenda, e sempre está disposto a falar do Santos. Acho que você é um cara que sempre, quando a gente chama para falar sobre o Santos, para contribuir com o Santos Futebol Clube, em opinião, porque acho que essa é a nossa contribuição, né, isso. Ricardo? Poder falar sobre o Santos para mais de 8 milhões de torcedores. Então, obrigado mais uma vez pela presença, e é importante que você esteja sempre perto do Santos Futebol Clube, né? Talvez não politicamente, você já manifestou aí talvez a intenção de não concorrer politicamente, mas não abandone o Santos, continue junto com o Santos Futebol Clube. Obrigado, Ricardo, um abraço para você. Marcão, primeiro agradecer você, o respeito, o carinho que a gente tem, a amizade por você, pelo Russo, por todo mundo aqui, para a Varandete, né? Que minha esposa, assim, vê mais do que deve, porque às vezes eu quero ver outra coisa, ela quer ficar nos programas noturnos, 1h30 de programa e a mulher tá lá firme. E, óbvio, pro osmose, estamos juntos ali à noite, é o tempo que a gente tem pra gente, fico assistindo vocês com muito prazer, como vejo outros grandes santistas também, né? E que é importantíssimo e é obrigatório, porque na grande rede a gente nunca tem espaço para o Santos, e quando tem é isso, até canal de fofoca fala do Santos, e os canais esportivos pouco falam do Santos. Então a gente tem que louvar pessoas como você, que tiveram a iniciativa, que meteu a cara e hoje está aí, né? Com todo esse tamanho, com todo esse sucesso, porque faz a coisa acontecer para o Santos, o amor ao Santos e a vontade da verdade. E a você de casa, santista, assim, não perca a esperança.
Eu acho que nós vamos ter um ano difícil, não vamos cair. Eu acho que o elenco que tem não é para cair. A gente tem que ter tranquilidade nesse momento. Eu espero que o Neymar fique. Eu acho que ele tem muito que agregar, se souberem usá-lo. Espero que saibam usá-lo. Esperem que, já que saiu o CEO, que venha alguém que seja alguém que entenda de futebol, que seja alguém que entenda de business, tá? Porque dá para faturar com o Neymar. Eu acho que o Neymar é viável, se souber usar, tá? E se souber negociar. Ponto. Então, não desanime. Eu acho que ano que vem vai ter eleição. Não pode ser a mesma empresa que fez a eleição. Tá? Isso aí, todo mundo que está em casa, 18 milhões, pensem nisso. E cobrem quem é sócio, cobre que seja uma coisa mais transparente e que quem seja o candidato que tenha propostas para fazer o Santos voltar a ser o protagonista que sempre foi. Se for A, se for B, se for C, não sei, eu acho que o nome é o menor dos problemas. O grande problema é o pensamento, o engajamento e a coragem de fazer o que tem que ser feito. Porque quem quer mudar, às vezes é interpelado na rua, tá? Por 99% dos casos, pessoas vêm e te abraçam. Olha, parabéns, é isso que eu vejo no Santos. Agora, sempre tem 2% que tem vantagens e não vai gostar de ouvir as verdades que o Santos precisa ter. Tá? Então, esse cara tem que ter coragem, tem que ter vontade e tem que ter equipe profissional. Não é porque o cara é santista que ele é bom necessariamente em determinada área. Às vezes é melhor você buscar no mercado, mas não buscar por política. Tá? Buscar um cara capacitado, se for para ser CEO, se for para ser gerente de futebol, etc., para fazer acontecer. É um cara que, se conhecer o Santos, tanto melhor. Se for santista, ok, mas não tem que ser predicado. O predicado tem que ser o cara ser capacitado, entender o tamanho do Santos. Não é chegar lá e falar, eu estou num grande clube. Não. É saber, estar mentalmente preparado para a pressão que ele vai ter num clube gigante e que está ansioso com o seu torcedor aflito para voltar a ser protagonista. Então, o próximo presidente tem que fazer essa guinada, tem que virar o clube ponta cabeça, fazer acontecer, tá? E se for o caso dele não querer uma SAF, ele vai sofrer, mas que seja um cara que tenha ideias progressistas para o clube. Se ele for um cara que for maduro, ele já vai fazer uma campanha pensando em SAF e já vai estar buscando, como eu fiz na minha campanha. Porque tem muito espaço, tem muito mercado, e o Santos Futebol Clube é a camisa mais cara do futebol brasileiro, quiçá mundial. Tá? Mesmo a gente estando aqui na América do Sul, mesmo a gente estando num país como o Brasil, tá? A gente tem tudo para ir para frente. Então, tenha fé ainda nesse clube, não abandone, compre camisa, seja sócio, faça tudo que você puder pelo clube. Vá aos jogos quando você conseguir comprar ingresso. Tá? E se o Santos for jogar em outro lugar, outra praça, vá também, mesmo que você está dando dinheiro para outro clube, vá, mostre o peso da nossa camisa. Sabe? É importantíssimo. O orgulho que a gente tem de ser santista, o desejo que a gente tem de ter nosso clube ganhando de novo, eu tenho certeza que a gente vai morrer ainda vendo esse clube ganhar muitas vezes. Talvez não agora, esse ano, talvez não no ano que vem, mas ele vai voltar a ganhar muito, ele vai voltar a ser respeitado. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente larga tudo que tem, larga família, larga trabalho, se arrisca muito, porque a gente ama esse clube. Da mesma forma que eu não amo mais que ninguém, não. Da mesma forma que eu amo e você ama, a gente tem que acreditar e cada um fazer a sua parte. Então, eu só tenho que agradecer o espaço do Varanda, a você que está aqui assistindo e deixar sempre essa mensagem otimista. O Santos vai voltar a ser o que é. Eu tenho certeza. Se não for 1 ano, 2, 3, mas vai voltar. E a gente vai comemorar muito junto. Eu tenho certeza que a gente vai se abraçar muito e comemorar muito título. Obrigado a todos. Ricardo Agostinho, aqui no Varanda Cast. Obrigado ao Ricardo. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Varanda Cast. Terça-feira tem muito mais. Obrigado ao Ricardo, obrigado a vocês. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!